Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Vozes do Afeto, diretamente aqui dos estúdios Bahia Cash. Essa parceria que já é sucesso. Foi muito bom o nosso último papo com a doutora Sinara, com a nossa queridíssima doutora Sara também. Muitos cortes, muita polêmica. Não sei se você lembra, mas assim, sogra é para sempre. Uma coisa que ficou bem marcado no nosso último episódio. Bem, gente, mas tem coisa que ninguém vê. Ninguém vê quando a mulher segura o choro para conseguir acalmar o filho. Ninguém vê quando ela sente culpa por querer estar sozinha, mesmo amando incondicionalmente. A maternidade é esse lugar sagrado e, ao mesmo tempo, atravessado por solidão. Todo mundo fala sobre o amor de ser mãe, mas quase ninguém fala sobre a sobrecarga, sobre a exaustão. Hoje, no Vozes do Afeto, a gente vai conversar sobre o que existe depois do teste positivo. Sobre o corpo que muda, sobre o tempo que desaparece, sobre o medo e a força que andam muitas vezes ali, ó, lado a lado. E para esse papo, eu tenho aqui duas queridas que eu amo demais, doutora Bruna Bittencourt, obstetra, mãe de Pedro, que foi, gente, a que fez o parto de Mateus. Ela que nos conduziu aí por esse processo, não só o parto, né, mas todo aquele processo antes e depois do parto também. E a minha amiga, essa gigante desse sorriso maravilhoso que ilumina a gente com sua dança, com sua energia, Ju Paiva. Meu amor, muito obrigada pelo convite. Uma alegria gigante estar aqui, tenho certeza disso. Sejam as duas muito bem-vindas e vamos falar sobre maternidade, sobre maternar, sobre os hormônios que mudam, sobre a vida que muda. Aquele negócio fácil de falar, ao mesmo tempo complexo. Exatamente, né? Mas se deixar, a gente fica o dia todo. O dia todo. Amo. Já me emocionei só com a introdução. Pois é, que é cheio de lágrimas. Quando falou culpa, gente, o olhinho. Ave Maria. Mas gente, assim. olha, a gente trouxe Ju aqui, mãe do Fael também, que agora vai fazer em junho, né? 5 anos. Julho, 1º de julho. 1º de julho, que é mais ou menos ali pertinho de Mateus do dia 28 de junho. E a gente foi se acompanhando, né, Jô, nesse processo da gravidez. Na pandemia. Na pandemia, em casa. Foram partos especiais, né? Nesse processo da pandemia. Foi tudo tão delicado. Não, e a Tantos maternidade medos. cheia de coisa ainda já não é fácil, Já né? não é fácil. Os medos já são gigantes. A gente... Na pandemia, para mim, foi uma experiência que, quando chega Dia das Mães, eu fico assim mesmo. Já o olho estilado. Para o meu primeiro Dia das Mães, eu estava grávida sozinha em casa. Nossa. Meu maior sonho da vida era de ser mãe. E meu primeiro Dia das Mães, eu sozinha em casa. Eu recebi flores de minha mãe. Então, assim, eu tenho essa foto com a cara desse tamanho de choro, sentada no sofá, nunca me esqueço. Então, foi um processo a nossa gravidez na pandemia, a minha de Jéssica. Verdade. E de tantas outras mulheres, que foi um negócio que a gente teve que segurar uma onda que só a gente sabe, viu? É verdade. E assim, a gente viveu uma história, né? Um período histórico, realmente, que a gente vai contar daqui a 30, 40... Vai estar nos livros. Vai estar nos livros de história. E a gente vai testemunha viva, né? De que somos sobreviventes, né? Somos todos sobreviventes dessa época. Mas assim, doutora Bruna, essas emoções à flor da pele, né? Esses sentimentos... eles acontecem mesmo sem a pandemia. O que é que muda? Sim, sempre. O que é que começa a mudar na mulher a partir do momento que ela engravida? Eu acho assim, né, que ao longo da gestação, é uma coisa que é meio assim, fora da realidade. A gente vai tentando se conectar com isso, mas é difícil porque é uma realidade que a gente não vive de verdade. E existe já uma cobrança de que a mulher, quando engravida, já se torne mãe imediatamente. Isso não acontece na gestação. Então, depois que a gente tem filho, que a gente vê que a diferença, sim, é um abismo. Então, a mulher normalmente passa a gestação muito nisso, de tentando se tornar essa mãe que se espera, mas, ao mesmo tempo, tendo que dar conta de toda a sua vida. E todo mundo, hoje, a realidade da grande maioria das pessoas é essa correria de trabalho, da conta de casa. E a gente já não consegue, de maneira geral, equilibrar todos os pratos, né? Perfeito. Então, e aí a culpa muitas vezes já começa a vir. Então, esse é um assunto que é recorrente no consultório. Das mulheres chegarem já com essa culpa porque não está ali conectada com o bebê, que ainda não viu as coisas do bebê, que não sei o quê.
Mas é isso mesmo, assim, ao longo... Quando a realidade bate de verdade, é que a gente se obriga a se conectar com aquilo ali, né? Enquanto uma coisa é palpável. Então, só que ao mesmo tempo, logo depois do parto, que vem isso, assim, numa avalanche e que é um momento de luto. Porque a gente se depara ali com uma mudança absurda e que, ao mesmo tempo que você está feliz e é cobrado por estar feliz, principalmente assim, as pessoas falam muito, mas seu bebê tá bem, tá tudo ótimo, tá ali saudável com você. Mas é um momento de crise e que a gente se vê ali que perdeu toda a nossa vida e é uma mistura de amor, aquele apaixonamento inicial que é pelo bebê. Uma confusão mental gigante, né? Com uma tristeza que vem assim na alma de onde foi que eu me meti. E até isso aí se reequilibrar é um tempo que é longo, que não é um mês. E você, Ju, você que estava vivendo essa... uma personalidade da internet, trabalha com dança. Como foi descobrir, né? Foi planejado? Foi planejado. Então não foi uma surpresa. Não, deixa eu só voltar aqui. Quando Bruna falou que é um luto, não sei o quê. Velho, é muito real, porque é um luto de uma coisa que você não quer deixar morrer. Que é você. Uhum. Faz parte de você, né? Você foi você até hoje. Como é que a partir de agora você morre e existe só esse amor que é maior que tudo, mas existe só isso? Não é só isso. Eu existo também. Então é uma dualidade, é uma briga, um conflito interno da gente. O puerpério é loucura. Minha Nossa Senhora. Mas vamos falar, né, desse processo que você me perguntou de Fael. Fael foi planejadíssimo. Tirei meu DIU para tê-lo. 2 meses depois, eu estava grávida. Assim, quando a pandemia começou, eu tinha 21 semanas de gravidez. Só que até lá, Juliana existia completamente. Eu fazia show grávida. Até... eu me lembro, acho que o último show que eu fiz foi Festival de Verão. Sim. Eu fiz com 2 bandas. Eu fiz com Léo e com Tony. Sim. No Parangolé. E eu tava já com a barriga, o figurino não cabia mais, abria. Então eu tava gravidona. E fazendo meus shows, contato lógico com minha médica o tempo inteiro. Ela falou, Ju, pode ir tranquila, continuar seus shows. Eu tinha, acho que ia fazer 4 meses quando eu fiz esse último show. Pode fazer seu show, porque sua vida já era assim. Você já tem essa resistência, seu corpo já está acostumado com essa carga. Então... se você não sentir nada, tá tudo bem, pode continuar na normalidade. E assim foi, eu não sentia nada. Eu parei no meu limite, falei, não quero mais, porque eu não queria mais mesmo, tá bom, já senti o meu filho dançando comigo no palco, já tá bom, agora eu vou ficar mais quietinha, o figurino não cabia mais, já... Enfim, então, até... a pandemia começar, eu tinha vida normal. Eu dava todas as minhas aulas no meu estúdio de dança, que eu tenho. Um beijo para meus alunos, minhas alunas maravilhosas, que estão sempre aqui conectadas. E começou a pandemia, acabou. Então, o meu maternar, né, a minha gestação, ela foi junto com uma pandemia. Então, foram desafios gigantescos. A gente estava falando aqui do meu primeiro Dia das Mães, que eu passei, meu sonho de ser mãe, eu passei sem conseguir ver minha avó, ver minha mãe, que são pessoas, assim, mais que especiais na minha vida. Então, foi um desafio gigante. Mas, a todo tempo, eu me segurava de que isso ia acabar um dia, que eu tinha que fazer o possível para manter a nossa saúde ali em casa. Enfim, foi um processo gestacional difícil, mas que, como você falou, com a dança, a vida da gente fica mais leve, a vida da gente fica mais feliz. E eu, de fato, usei o meu trabalho, que é a dança também, né, para ser um refúgio para mim também nesse momento, como a dança é refúgio para todos os nossos alunos. Perfeito. Né? Então, a gente teve que se reinventar, porque dava meio-dia lá em casa, na mesa, tinha que ter comida, a gente tinha bebê para nascer, a gente tinha quarto para fazer, a gente tinha fralda para comprar. Então, a gente precisou, todos nós, nos reinventarmos. Todo mundo. Verdade. Então, eu dei aula online, meu estúdio criou uma plataforma para dar aula online.
E, então, eu gravava essas aulas grávida, barrigão lá, ó, dançando, dando aula para quem quisesse, porque a gente conseguiu atingir alunos do Brasil inteiro também, né? Com a plataforma online, graças a Deus, foi um sucesso. E usando a dança, dançando em casa com o pai do meu filho também, porque também é dançarino, e a gente ia fazendo com que a dança nos deixasse passar por esse processo de uma forma mais leve. Mas fácil não foi. E assim, muita gente fala, né? Ah, não, Para a mãe é completamente diferente, né? Eu, como pai, assim, me orgulho muito de ser um pai presente. Eu vivi a paternidade assim, intensamente. A doutora Bruna foi a profissional que acompanhou a gente, né? A obstétrica que acompanhou a gente. Era uma hora e meia dentro do consultório. Ela explicando, ó, os próximos meses, as próximas semanas vai acontecer isso. E como a informação é importante, né? Mas mesmo sendo presente, mesmo dando o meu máximo, eu acho que para a mulher, né, doutora? É uma experiência totalmente diferente. É muito diferente, porque assim, primeiro que, como eu falei, já era difícil a mulher se conectar com isso ao longo da gestação. Mas, ao mesmo tempo, tá ali o bebê o tempo todo com a gente, então nos obriga a aquele ali tá o tempo todo na nossa cabeça. Para o homem, ainda é mais difícil ainda. Porque você sai, vai ali trabalhar, você sabe que vai chegar um bebê, Sua mas vida que tá não tá normal ali ali, lembrando você 24 horas no dia. E ainda tem toda a questão emocional que os nossos hormônios, o que acontece na gestação, acaba nos colocando ainda nesse lugar que já é diferente. Essa bomba que acontece no nosso corpo. A gente já vai sentindo que o negócio não é tão Se os homens sentem quando a gente tem TPM, imagina a gente grávida. Exatamente. Gente, eu tô lendo um livro que chama Coisas Importantes Também Serão Esquecidas, que é um relato do processo de gravidez de uma atriz, o nome dela é Martha No Hill. Ela fez essa novela da Netflix, né? O Pedaço de Mim, junto com Juliana Paz. Sim. E aí é muito interessante um trecho, você falando agora dessa questão dessa diferença, né? Do que é a gravidez para a mulher e a gravidez para o marido ali que está perto. E aí ela relata que, numa consulta com a terapeuta pergunta do que é que ela tem medo. Para ela e o marido do lado. E aí ela, assim, 10 minutos ela relatando: eu tenho medo do meu peito cair, tenho medo da dor do parto, tenho medo, se for cesárea, acontecer uma complicação. Aí ela relata, 10 minutos ela relatando e o marido olhando para ela assustado. E aí depois a terapeuta pergunta ao marido do que ele tem medo. Ele diz: não tenho medo de nada. Né? Então, assim, fica bem claro que realmente para a mulher é um Bizarro, tamanho. né? Como é que vai ser depois? E o depois, Bizarro. Como é que vai ser? Uhum. E você falou de peito caído, não sei o quê. A gente sabe que isso tudo vai acontecer e a gente quer isso mesmo. E depois a gente vê se a gente consegue ajeitar ou não. E aí, o que as doidas, mãe que tem doida, o que as doidas faz? Eu quer outro. Lógico. E dizem que a gente esquece, né? É o que falam. A Bruna dizia muito isso. É que falam, daqui a pouco esquece tudo isso e quer ter outro. E a gente esquece mesmo porque o amor faz a gente esquecer porque a gente quer viver aquilo de novo. Sim. E vai cair tudo mais de novo. Vai derrubar tudo aqui e depois a gente dá um jeito Depois resolve de resolver. Sei lá se vai conseguir. Com fé em Deus a gente resolve, mas tem medos que a gente tem que esquecer. Esses medos a gente acaba esquecendo e a gente se joga porque é um sentimento maior que tudo, não tem explicação. E eu ouvia, antes de engravidar, que não tem como descrever. E depois que você vive, você entende que não tem como descrever mesmo. Não existe ainda palavra, adjetivo, não existe nada que defina ao certo o que é a maternidade, o que é o maternar, até porque cada um tem uma experiência. Exatamente. Cada um tem um maternar diferente. Quando você falou sobre o que as pessoas acham, né? Que a gente engravida, plim, virou mãe. Gente, É um processo. É um processo. Toda. E cada um tem o seu momento. Eu já vi muitos relatos de que eu virei mãe no parto. Muitos relatos de que eu virei mãe grávida quando mexeu.
Eu virei mãe. Cada mãe tem o seu tempo, tem o seu... Jéssica me dizia muito isso quando ela engravidou, que eu ficava conversando com a barriga dela, ela ainda não tinha não tinha. Eu lembro que eu tinha um trabalho em São Paulo, ela viajou comigo, e aí ninguém sabia ainda, né? Porque ela queria contar quando voltasse da viagem e tal, e eu ficava conversando assim, e eu dizia, Jéssica, converse com seu filho. Ela, mas pra mim ainda não... Ainda não. Não chegou lá ainda. Não, velho. É porque, assim, depende do local que essa maternidade ocupava para aquela mulher antes dela engravidar. Perfeito. Então, assim, vão ter aquelas mulheres que desde criança o sonho dela da vida é ser mãe. Então, assim, não é, na verdade, aquele bebê. É o sonho da maternidade da vida daquela pessoa. E vai ter aquela mulher que ouviu a vida toda de que a maternidade atrapalha a vida, de que vai atrapalhar a carreira profissional. E assim, Nossa, todo o para, né, peso... velho? É isso. E, É aquele assim, luto que você falou que a gente vive. E aí, na hora que você se vê grávida, muitas vezes, mesmo planejado, então, assim, eu vivi isso, por exemplo. É um susto. Eu, apesar de não ter esse discurso tão presente, assim, na minha vida, mas a questão, assim, profissional ficou muito, assim, na superfície. E aí, eu tinha dificuldade de atravessar isso para poder chegar, de fato, nessa conexão com a maternidade. Porque eu passei a gestação toda pensando, não, e a clínica, como é que vai ficar? E tudo. E lidar com a obstetrícia. E minhas grávidas, E minhas sabe, grávidas. e sabe o que é que eu ouço muito? Eu estou me preparando para engravidar. Eu estou organizando financeiramente. Eu estou organizando isso. Eu estou organizando aquilo. Aí, eu não falo muito, tipo, com mães de tipo... Esqueça que esse dia nunca vai chegar. Eu não falo isso né, presencialmente para a pessoa, Mas porque, pensa. claro, eu não sou essa pessoa invasiva a esse nível. Mas, de fato, a gente nunca sabe qual é a hora, não. A gente acha que tem aquele ponto ideal, que está tudo organizado na nossa vida. Ó, financeiramente, a empresa, eu vou deixar uma pessoa, eu vou fazer isso, esse é o sonho. Esse é o que a gente deseja. Mas, na realidade, pouquíssimas vezes acontece. Porque a gente sempre vai adiar, porque a gente nunca acha que está tudo organizado ainda. A gente nunca acha que está pronto. Eu fui pai muito cedo, né? Qualidade de olha sono aqui. ali. Pra falar sobre o sono. Eita. Não, aí tem que 7 ser anos. outro podcast. E é um homem, adorei. Mas olha, gente, quando eu fui pai muito cedo, né? Fui pai de Letícia, eu tinha acabado de sair da escola, do ensino médio. E foi um susto, eu não vivia, eu com a mãe de Letícia, a gente não viveu a maternidade, a gente viveu o turbilhão. Meu pai faleceu e aí era aquele julgamento, porque era uma época ainda que a gravidez na adolescência era um tabu, então foi aquela coisa... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 18 e a mãe dela tinha 17, estava no 3º ano do ensino médio. Então era aquela cidade pequena. Ainda no interior, isso que eu Ainda ia no falar. interior. Então era aquela Os olhares para vocês. né? Minha mãe demorou a aceitar isso, então foi um processo turbulento. Eu O não julgamento é vi gigante. Mas tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa uma vez, e ela diz, é mais ou menos o que você falou, né? Assim, rapaz, filho é assim, o filho quando chega, Deus capacita. Boa. A coisa vai acontecendo e quando você percebe, Quando você você vê, já já criou. foi. Letícia tem 18, fez 18 agora. Meu Deus. Né? Então, assim, Meu Deus, mulher. já tá trabalhando, já tá fazendo cursinho. Então, assim, é realmente essa coisa é massa planejar. É massa. Eu nunca vivi isso. Eu também não foi planejado, mas deve ser massa planejar. Mas, assim, deve ser um susto. E hoje em dia, né, porque se a gente for falar em processo histórico, cultural, antigamente as mulheres eram preparadas para ser donas de casa, para ser mães. E hoje as mulheres estão mais independentes. Hoje as mulheres, independente de ter um companheiro ou não, a gente falava até sobre isso no outro episódio, as mulheres, elas trabalham, independente de estar casado ou não, elas se sustentam, elas têm as suas obrigações além da porta de casa para fora. E a gravidez, muitas vezes, vem, né? E aqui eu estou falando com 2 profissionais que engravidaram e o trabalho, às vezes, você fica ali, né? Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E reorganizar isso, né? De onde cada... Porque, assim, falo sempre, o dia tem 24 horas. Não tem jeito da gente aumentar esse tempo. E Ai, que sonho. Quem descobrisse meu nome. A luta da gente conseguir encaixar as coisas que a gente precisa fazer com a qualidade que a gente quer
E aí você começa a entender que não, gente, não vai ter como. Então, assim, eu não trabalho com internet, então, assim, a primeira coisa que ficou de fora foi a rede social. Eu tenho 2 anos e meio. Até hoje, eu não consigo voltar. Porque, assim, eu trabalho ali no Real e ele ocupa todos os minutos. E sabe o que Aí que eu sobra sono. E tudo bem. E eu falo, e tudo bem. É, exato. E tudo bem, porque ou a gente aceita o novo Você formato, sofre a tem vida como toda. lutar. respira e vai. Ou então vai ser um sofrimento diário. exatamente. Não tem como lutar com Se eu for sofrer com tudo que eu não dou conta, é um sofrimento diário. Exato. Aí as pessoas olham pra mim, porque eu tenho a minha vida exposta, né? Todo mundo acompanha a minha vida no Instagram. Obrigada a todos que me acompanham. Mas e as pessoas falam, Juliana, como é que você dá conta? E eu falo, minha gente, vocês acham que eu dou conta de tudo, mas vocês estão vendo uma parte. Ainda tem muita coisa que eu queria dar conta e não consigo. É um negócio, a vida da gente vira um turbilhão. E eu só coloco isso na minha cabeça pra eu não surtar. Não deu pra fazer hoje e tudo bem, porque senão a gente se afunda. Se afunda num lugar que é difícil sair. Porque a gente se cobra o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aqui, gente, eu tô concordando porque o que Juliana tá falando, eu vi em outras palavras de Jéssica, minha esposa. E é muito interessante isso, e aqui eu não quero medalha para isso, porque isso é o mínimo, né? Você ser um pai presente, você ser um pai que você cuida da mulher que cuida do seu filho, é o mínimo que você faz, né? Mas ainda assim, mesmo a rede de apoio que Jéssica tinha na época lá em casa era eu e Letícia, porque era período de pandemia. A mãe dela mora em Itabuna, minha mãe em Muritiba, todas as duas, né, grupo de risco, então não podiam estar inseridas naquele processo dentro da casa da gente. Então a gente se virou ali do jeito que a gente pôde. Facilitou, que eu digo assim, se tem um ponto positivo, que eu acho que assim é muito difícil você falar de ponto positivo na pandemia, né? Aquele horror que a gente se viveu. sente até mal falando assim, né? Mas assim, se teve algum, se for pra gente olhar assim, pelo lado Uma positivo luz na vida da gente, porque teve gente que perdeu pessoas e tudo. Claro. Mas assim, foi essa presença. Eu pude estar 24 horas dentro de casa. sim. Eu acompanhando também o processo. me coloquei Mas, nesse lugar. porém, todavia, ainda assim, Jéssica se sentiu só. Claro. Na verdade, a maternidade ali, o puerpério principalmente, é um lugar de se sentir um pouco só. Muito. E você fica o tempo todo acompanhada, né? E aí você fica nesse contrassenso. Isso, independente de... Minha mãe me deu um super suporte. Como estava na pandemia, minha mãe ainda teve um problema no dente. Rapaz, minha gestação foi uma aventura, viu? Minha mãe ainda teve um problema no dente. Teve que tratar. Imagina, abrindo boca, futucando o dente na pandemia. A gente, oração em cima de oração. Quando o médico terminou o tratamento dela, ela fez o teste do Covid no outro dia. Ficou em casa, não fez nada. Pronto, tô sem, vou pra sua casa. Aí foi lá pra casa. No dia que minha mãe chegou, eu saí, chegou de manhã, depois do almoço. Eu saí de noite pra parir. Nossa. Sabe? Foi assim, uma aventura. Eu digo, meu Deus do céu, um turbilhão mesmo, uma loucura. E eu só agradeço a Deus dela ter conseguido chegar, porque depois ia ser pior. Com o filho, a gente não sabia relatos de que passava no parto, relatos de que gente que não passava. E mil coisas. Não, teve maternidade em Salvador que teve surto de Covid na ala da maternidade na semana do parto de Mateus. Tava me dizendo. Meu Senhor do Bonfim. Olha, e ninguém sabia, né? Como era, porque assim, como foi logo no começo, ninguém sabia como era. Então, a gente não tinha nem resposta para dar. Depois as coisas que foram ficando mais palpáveis, mas foi um ano. E eu tive, né, minha mãe ficou Inacreditável. um mês lá em casa, justamente por causa de pandemia. Meu pai aparecia na porta para ver Fael da porta, do lado de fora. Minha avó passou de carro. Eu mostrei ela pela janela do carro, mostrei Fael a ela. Rapaz, é um período... Não gosto nem de lembrar, às vezes, Agora, dessas coisas. Ju, como foi o dia seguinte? Rafael nasceu, 1º de julho. Rapaz, ó. O dia seguinte, quando você abriu o olho, que você Então, acordou. vamos lá. Você vai entender agora a outra parte da aventura. Minha pressão foi para 18/12. No dia que minha mãe chegou lá em casa. E aí, minha médica falou, pode ir e leva tudo. Eu tive que tomar uma medicação para estabilizar a pressão para fazer o parto, porque ela falou,
Tem que ser, vamos fazer. Eu queria normal. Não. Vamos fazer essa cesárea de emergência. Tem que ser. Então, Ju, a medicação que você vai tomar para fazer o seu parto, você precisa ficar 24 horas na UTI em acompanhamento. Então, você vai ficar 24 horas sem ver seu filho. O primeiro dia de vida dele vai ser sem você. E eu, sempre conversei com o Fael na barriga. Desde o primeiro dia que eu soube. Antes de saber que eu já desconfiava, e eu, tu tá aí, menina, eu ficava assim. Sempre conversei com ele. Então, mais uma vez, eu conversei. Filho, você vai nascer. Vai ficar tudo bem. A mamãe que precisa de acompanhamento. Conversei tudo, expliquei tudo. Quando tirou ele da barriga, botou no meu ladinho, eu lembrei a ele de novo que ele ia ficar bem com o papai e a vovó. E que mamãe ia ver ele no outro dia. E ele assim, me olhando, ó. Nunca me esqueço a cara. Ele assim, ó. Fui pra UTI. Meu filho, no outro dia, minha médica chegou lá antes de 5 horas da manhã pra me dar alta. E eu, tu tá fazendo aqui o que uma hora dessa? Ela, corri porque eu quero que você veja seu filho. O que eu fiz pra falar com ela, minha pressão baixou. E como eu sou enfermeira formada, entendo um pouco dos processos, aí eu fiz assim, ó. Só que eu não tô bem não, minha pressão tá baixando. E desmaiei. Avisei a ela que minha pressão tava baixando e desmaiei. Ela foi chamar a equipe. E todo mundo, não, Juliana tá bem. Ela desmaiou, corre agora. Ela me contando depois, né? Correu todo mundo. Quando eu acordei, tinha umas 10, 15 pessoas assim, em volta da minha maca. Eu olhei pra cara dela, olhei, já enxergando tudo. A quantidade de profissionais, bolsa de sangue. E eu só fiz assim pra ela, minha pressão foi pra quanto? Ela, depois a gente conversa. Aí a equipe toda saiu. Ela falou, sua pressão foi pra 6/3. Aí eu, quase morri. Dentro de mim, assim, né? Minha Nossa Senhora. Nossa. Aí ela fez, você não vai poder ter alta hoje. Você vai ter que passar mais alguns dias sem ver Fael. Aí ela me explicou. Você teve uma hemorragia, seu útero não contraiu, porque eu não estava amamentando, e eu estava me coçando muito, suspenderam algumas medicações, e aí meu útero não contraiu. Você tá com hemorragia, tinha uma poça de sangue assim na cama. Ela falou, eu preciso fazer essa curetagem, essa limpeza do seu útero aí, para não infeccionar e tirar útero, né? O pior seria ainda dar uma infecção generalizada ali. Aí ela fez, eu posso descer pro centro cirúrgico com você agora. A gente faz, volta, e aí você fica hoje e amanhã sem ver Fael. Aí eu, Aí ela, ou eu faço aqui agora. Porque eu sei que você é forte para isso. Eu te conheço. Aí eu me segurei assim na maca, pode começar. Porque eu veria Fael no outro dia, pelo menos. Era só mais 24 horas, não seriam 48 horas. Então ela fazia, ela metia a mão, ela tirava coágulo, o tamanho da cabeça de Fael quando nasceu. Uma dor, jamais. Se a dor do parto é a maior que existe, essa dor deve ter sido próxima. Eu fiz um parto normal com um filho já nascido. E aí, ela fez essa curetagem, eu fiquei mais um dia, só que eu não estava preparada emocionalmente, psicologicamente, para 48 horas, meu filho. Eu me preparei para 24. Meu filho, o primeiro dia, eu assim, ó, amanhã eu vejo meu filho. Mas no segundo dia, cadê meu filho? Não tinha celular, eu ligava pro quarto, que meu filho estava no mesmo hospital, ligava pro quarto, tá tudo bem, me mande vídeo para alguém aqui, para alguém me mostrar. Eu ficava assim, eu fiquei o outro dia louca no hospital, mas só assim, ó, e toma-lhe outra bolsa de sangue, teve todo um processo, mas que eu tive alta no outro dia. Meu Deus do céu, encontrar com meu filho já foi no 3º dia de vida dele. Foi assim, um negócio que o olho não encheu de lágrima, inesquecível. Inesquecível. E assim como eu rezava, né, queria muito ter meu filho, pedia muito a Deus isso, e ele aconteceu, eu rezava para ele deixar eu criar meu filho, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Minha pressão não baixou. Ela desceu e voltou alta e não baixava. Aí eu falei, uma veia vai explodir na minha cabeça, eu vou ter um negócio, eu não vou conseguir criar meu filho, eu vou morrer a qualquer momento. Minha pressão não baixa, eu vou morrer. Eu só rezava para Deus me deixar criar o meu menino. E eu saí do hospital, minha médica assinou, eu fiquei 2 dias ainda lá com o Fael, ela assinou, eu estou assinando um termo de responsabilidade para você sair. Porque eu vou te acompanhar, a gente vai fazer seu teste de pressão. Porque sua pressão não vai baixar aqui.
por causa da sua cabeça, de como tá, por Sim, tudo sim. que você passou, por causa desse ambiente hospitalar. Rafael não deixava eu dormir. Porque ele tinha medo de eu me afastar dele a qualquer momento. Ele não desgrudava de mim. Se eu tirasse do peito, a gente fez um negócio pra eu conseguir dormir com ele, assim, mamando no colo, porque ele não desgrudava. Então, aquela loucura toda. Minha pressão não baixava. E, de fato, baixou depois. Fiz todos os testes da pressão, cardiológicos. Fiz acompanhamento com a psicóloga, obviamente. Muito importante nesse período. Eu tive um baby blues, que chamam. Sim. Né? Que não é uma depressão pós-parto, mas devido ao que eu passei, foi um momento psicológico muito delicado, que se eu não cuidasse, eu poderia desenvolver. Então, tive todos os meus cuidados ali com a minha psicóloga. E, assim, dali eu fui relaxando, mas, assim, com ele do meu lado. O negócio era ele do meu lado, minha irmã. Depois que eu fiquei com esse menino do meu lado, eu me senti que eu voltei a respirar, sabe? Porque eu tava... Foi um caos aquele segundo dia ali na minha mente, no meu corpo. Tudo, um caos. Aí depois que eu peguei ele no colo, eu falei, pronto, agora Deus. Não me deixa morrer, não. Deixa eu criar meu menino. Graças a Deus, ele tá me deixando. Com fé em Deus, ele vai me deixar criar meu menino aí por um bom tempo. Não é fácil. E assim, doutora Bruna, eu lembro que nas nossas conversas, e Júlia trouxe isso, né, da expectativa dela de ter o parto normal. E provavelmente dentro do seu consultório a senhora lida muito com isso, né, essas expectativas. Sim, e eu lembro sim. que nas nossas conversas lá junto com Jéssica, a senhora sempre batia nessa tecla, né? Olha, pode ser, mas também pode não ser, né? E como é que a senhora lida com isso no dia a dia, né? Com essas mães que chegam cheias de expectativas, eu quero, e às vezes acontece, né? Às vezes o corpo reage de uma forma, às vezes o processo não é do jeito que... Por exemplo, Jéssica mesmo, ela queria muito parto em casa, né? Sim. Mas ela achava que não era possível, e acabou acontecendo. Né? Tanto que ela decidiu na hora, Julia. Ela olhou para mim, doutora, você tem duas opções, ou vai para o hospital e tem um risco de nascer no carro, ou faz aqui. Ela olhou para mim, aí eu fiz assim, eu quero fazer aqui. Gente, sonho. Diga, Jéssica, meu amor. Isso é sonho de qualquer mãe que queira normal, viu? Blindar meu sonho. Mas assim, como é nessa hora, na hora do vamos ver mesmo, na hora do parto, quando acontece uma situação dessa, como é que a senhora age assim com essas mães? Assim, tem uma parte que a gente constrói no pré-natal, né? Então, como você foi falando, não funciona, não é só para vocês essa questão da informação, mas funciona para a gente também. Sim. Então, assim, eu vou conhecendo a história daquela família, quais são os medos, quais são as inseguranças, e aí a gente vai sentindo como dá. E como você até falou, né, Ju, também, sua médica conhecia você. Então, assim, Exatamente. você vai criando recursos de como você vai lidar para ajustar o que a gente tem de técnica do que tem para fazer. Porque não tem um caminho só possível, né? Muitas vezes a gente tem mais de um caminho que a gente pode seguir, a gente vai compartilhar ali aquela decisão e vai tentar dar uma sugestão que você acredito que vai ser mais assertiva para cada mulher. Então, esse é um ponto. Segundo, ao longo do tempo, a gente vai criando ali... porque tem a parte, vamos dizer assim, técnica do livro, e tem o que a gente vai construindo ali na nossa experiência. Perfeito. Então, a gente vai refinando isso. Mas com relação à expectativa, sempre há, né? Sempre a gente cria uma expectativa de como vai a historinha, de como a gente acha que vai ser o parto, de como vai nascer. E quase 100% das vezes a expectativa não será cumprida com louvor. Então, ontem eu estava até conversando sobre isso com a paciente, porque é um tema tão presente, que a gente precisa começar já a criar resiliência nisso e começar a pensar sobre o que a gente imagina, muito provavelmente não vai ser o que vai acontecer no parto. A gente vai tentar com que seja o mais próximo disso possível, mas são muitas variáveis que acontecem, inclusive nós mesmos, né? Porque a gente às vezes imagina que a gente vai se comportar assim, assado, no momento do parto, e que eu mesmo, no meu parto, eu imaginava uma série de coisas e muita coisa foi completamente diferente do que eu imaginava. Então,
a gente precisa ir trabalhando isso dali ao longo da gestação. É isso. De que... Na verdade, eu trabalho isso na minha vida inteira. Inclusive, Sim. sabe o Carros? Eu adoro falar isso. Não tem aquele filme Carros? Sim, Tem um sim. personagem que ele é todo velhinho, cheio de ferrugem. Aham. Ele não deixa ninguém tirar os arranhões dele, porque ele fala... Cada arranhão desse, cada machucado de moça dessa, cada coisa... Foi uma vivência minha. Tem uma história. Ó, Ah, isso é... ela, doutora Bruna, ela compartilhou, né, as etapas do relato de parto dela no Sim. Instagram. E era isso que eu queria perguntar também aqui. Só, Ju, depois a gente volta aqui. Viu. Mas como foi essa experiência, né? A obstetra... Pô, velho, é com mesmo. conselho, com É as mesmo, a obstetra orientações. parindo. Como foi esse momento para Foi normal, já vi que foi normal. Foi normal. A obstetra Bruna, como foi esse momento? Como foi essa emoção? É uma... Engraçado, né? Porque eu e Patrícia, que é quem tá aqui, minha obstetra, nós trabalhamos juntas há muitos anos. Ela, inclusive, é madrinha de Pedro. E aí, eu acompanho os dela, ela acompanha o meu, por enquanto eu só tô com um, ela tá no terceiro já. E é uma aventura isso. Porque esse último parto mesmo dela, Mateuzinho, que tá com meses, foi em setembro agora do ano passado, eu falo, olha, eu vou parir de novo. E aí eu vou descontar tudo das dificuldades que é acompanhar uma obstetra. Porque assim, não tem como a gente esquecer o que a gente é, né? Enquanto obstetra, enquanto a parte sabendo tudo que tá técnica. acontecendo. Então, a gente fica o tempo todo com isso aqui meio pairando e entregando. Tipo, eu não sou obstetra aqui. Eu tô aqui parindo. Eu Essa é a preciso minha dúvida, assim, mas Delegar essa função aí pra outra pessoa. Não tá dando. Mas não tem jeito, assim, a gente precisa sair um pouco desse controle para poder conseguir parir. Então, eu ficava, assim, em altos e baixos. Então, por exemplo, apesar de ser um parto, não foi longo, né? Mas não foi um parto rápido como o de Jéssica. Então, eu ficava em altos e baixos disso, tá acontecendo isso. Aí tinha horas que eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas tiveram momentos, por exemplo, na parte final do parto, tinha a posição que eu ficava que Pedro fazia umas desacelerações, assim, no batimento cardíaco, que eu ficava assim, desacelerou. Aí eu mudava de posição e melhorava. Só que a posição que desacelerava que estava melhor para mim. Eu ficava naquela, gente, não acredito que eu vou ter que ficar na posição ruim, porque esse menino tá precisando. Então, eu ficava saindo, assim, do controle, mas não conseguia desligar completamente. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte muito boa, que é também conhecer as coisas nos dá uma segurança, assim, também. Faz toda a diferença. E eu me senti em casa, né? Porque é o hospital que eu trabalho, eu conhecia todo mundo. E é engraçado ouvir os relatos, assim, de quem tava no parto. Outro dia mesmo, a técnica que tava no meu parto, que eu não tenho a menor ideia quem foi, porque no dia eu nem lembrava mais, né? Você fica meio fora da realidade. Aí ela falando assim, olha só, gente, eu dei tanta risada que eu fiquei assim, a obstetra também sente dor. A obstetra parindo, né? Então... E Pedro, ele foi planejado também, como Fael? Não tanto assim, mas era uma coisa que eu deixava assim, se vier agora, vem, se não é. E assim, pra mim isso é maravilhoso, porque também foi bom que você não demorou tanto tempo. Mas eu não tava com menor... Eu tava com menor expectativa de ser rápido, assim. Sim, isso a vida inteira ótimo. tomando medicação, depois anos com o DIU. Eu falei, pô, demorei pelo menos um ano na minha cabeça. Sim. Gente, vocês querem café? Coisa. Gente, a gente tá aqui, ó, a Dé Gregório, Cleide, meu amor. Beijo, preparou essa mesa de café da manhã aqui pra gente, viu? Tô me sentindo Ana Maria Braga, só faltou o Louro José. O Louro Mané agora, eu né? Quero. Mané, Eu quero um cafezinho. Então vou servir aqui vocês. Enquanto você me serve, eu vou concluir a minha ideia do que eu tava falando do carro. Por quê? Ai, meu Deus. Quando você falou da gente ressignificar o formato que foi o parto. Porque eu queria meu parto normal, rebolava lá na bola, fazendo exercício na minha pandemia em casa, e foi uma cesárea. Café, doutor? E o carro, esse carro, né? Acho que é Matt o nome dele. Ai, não vou me lembrar. Agora, ele tem isso dos amassados, arranhão. Cada arranhão é uma história. E eu olho pra minha cicatriz da cesárea e eu fico, carai, meu filho saiu daqui, sacou? Tipo, ele não saiu por onde eu queria que saísse. Ele saiu por onde teve que ser.
A gente não tá no controle de nada, sabe? Então eu olho pra minha cicatriz, eu lembro sempre desse carro do desenho. Eu olho pra minha cicatriz e fico, pô, que massa. E lembro da história, lembro da força que eu tenho, sabe? Lembro do quanto eu sou grata por estar aqui hoje com ele. Então, minha cicatriz me remete a tantas coisas que eu, de fato, ressignifiquei total o meu parto, assim. E falando de profissionais de saúde, de vocês que nos acompanham, Tina, minha obstetra, um beijo, minha Tininha, é meu anjo na terra, eu digo a ela. Quem em sã consciência vai querer chegar no hospital antes de 5 da manhã para dar alta a uma pessoa? Para ver o filho? Tipo, ela é mãe de 3. Aí eu, às vezes eu paro assim e falo, meu Deus, Tina é mãe de 3. Ela chegou naquele hospital antes de 5 da manhã para salvar a minha vida. Porque na hora que minha pressão baixou, que eu desmaiei, se demorassem mais um pouquinho, eu não estaria aqui. Perfeito. Então, vocês são anjos pra gente na Terra mesmo, assim. Parabéns, doutora Bruna, com o seu trabalho lindo. Eu sou enfermeira formada e eu queria ser enfermeira obstetra. Sim. Eu larguei a pós no meio do caminho, porque a dança não me deixou. A vida foi para outro lugar. Mas eu guardo com muito carinho no meu coração esse meu desejo. Vai que é outra vida. Dá. Porque é um trabalho que eu acho encantador. É um negócio, um momento mais delicado da nossa vida. Quem está do nosso lado? Quem é onde a gente mais confia? Exatamente. Entendeu? É em vocês. E assim, é aquela coisa de estar em alerta o tempo inteiro, né? Eu lembro que o parto de Letícia... Imagine. O parto de Letícia, quando a gente ligou para avisar, era uma quarta-feira de cinzas, de noite, e a médica dela era a doutora Alba Meire, eu acho. A doutora Alba Meire. E ela estava no litoral norte, indo para a praia. Terminar o feriadão no carnaval. Ela fez, não, eu tô aqui indo pro litoral norte, mas já tô fazendo retorno. Leva ela pra situação Tamara. Obstetra e pediatra. Eu digo assim pra minha pediatra, desculpa. Não, tenho mas mando tudo que eu tô precisando, que tá acontecendo com o Fael e tal. Aí ela, calma, respira, tá tudo bem. Pode falar a hora que você precisar. Eu fico dizendo, gente, celular de pediatra e de obstetra. Queria ter, não. Pediatra ainda é pior. Agora, gente, mãe... É um negócio interessante, né, Ju? Tem um vídeo seu que eu acho fantástico, que você postou no Instagram. Vou pedir pro pessoal botar na tela. E eu queria que vocês duas comentassem sobre isso, né? Ai, meu Deus, que vida, né? Fralda, levanta a perna, corre atrás do menino. O menino voltou, pulou pra pegar o menino, tirou a sandália. O menino entrou no brinquedo, o menino saiu do brinquedo. Meu Deus, o menino entrou na piscina. Volta um pouquinho que saiu para o áudio completo, pro pessoal que tá em casa. Menino, pega a fralda, levanta a perna, corre atrás do menino. O menino voltou, pulou pra pegar o menino, tirou a sandália. O menino entrou no brinquedo, o menino saiu do brinquedo. Meu Deus, o menino entrou na piscina. Rapaz, Ju, eu fiz esse vídeo pra brincar com ele. Tipo assim, eu fiz, vou fazer esse vídeo aqui, brincando pra ver o que vai acontecer. Tanto que tudo que eu faço, que tem Fael, eu digo sempre para as mães que trabalham com crianças na internet, que eu não considero que Fael trabalha na internet. Sim. Não, ele aparece nos meus vídeos quando ele quer. Se ele, hoje em dia, se ele se sentir confortável. Todo dia eu dou meu bom dia lá na janela com meu café, não sei o quê. Tem dias que ele fica no sofá assim, ó, me olhando e todo mundo... Eu sou Fael hoje. Hoje eu tô mais Fael do que a mãe, que eu acordo cheio de energia e ele tem o tempo dele. Mas tem dias que ele pula nas minhas costas, ele pula no meu colo, quer dar bom dia, quer rebolar, quer falar o que ele quiser. E é de dia. Aí esse dia eu fiz... Deixa eu botar aqui pra eu fazer esse vídeo. Eu já tinha ouvido o áudio, já tinha, tipo, ensaiado na minha cabeça a coreografia, né? Porque você coreografa um áudio. Pega o menino, desce o menino. E eu, ó, tentando lembrar a ordem, eu fiz, vou botar aqui, vou fazer. Só que só fiz assim pra ele, mamãe, vou gravar um vídeo aqui, viu? E ele não saiu de onde ele tava. Aí eu falei, não, vou gravar. Menino, quando eu... Isso foi a primeira vez que eu gravei. Quando ele viu, tipo assim, o que essa doida tá fazendo? E ficou com essa cara. Olhando. Acho que as pessoas olham mais a cara de Fael do que a performance da mãe, tentando fazer o áudio. E depois eu fiz, deixa eu gravar outros, né? Pra fazer melhor. Tipo, a bailarina perfeccionista quer fazer tudo direitinho. Minha filha, aí ele começou, eu ainda postei nos stories dos outros. Ele começou a fazer junto comigo. Pega o menino, desce o menino, ele sobe, ele desce. E aí eu fiz, velho, mas eu vou postar o primeiro, porque a cara dele foi impagável. Mas depois eu postei nos stories o processo fazendo mais vezes, que aí ele entendeu o que era e quis entrar na brincadeira. Então, Fael, nas minhas redes, realmente é uma grande brincadeira dele. O que ele se sentir confortável, ele vai fazer. Sabe? É Dia das Mães.
Já conseguiram fazer surpresa de Fael falando pra mim coisas. Já conseguiram. Mas eu sei que tem dia que ele não vai fazer nada. Sim. E é isso. Perfeito. E tudo bem. Então, o que ele aparece nas minhas redes é muito natural dele mesmo. E eu costumo dizer sempre às mães, porque a gente se espelha na vida do outro, né? Ninguém vê Fael fazendo birra no meu Instagram. Fael chorando no meu Instagram. E tem umas Fael, frasezinhas, hein? Você acha que é porque Fael não faz? Você acha que é porque Fael não faz birra, não chora, não sei o quê? Não existe, não existe. Só Jesus. Só Jesus mesmo, só Jesus. Mas não é porque ele não faz birra, porque ele não chora, porque ele não... Não, é porque eu não estou aqui para expor meu filho num momento desse. Perfeito. Eu não pego meu celular e boto na cara dele na hora que ele tá fazendo uma birra, porque isso não é acolhimento. Isso é muito importante. Ele precisa de Muito acolhimento importante. nesse momento. É Porque muito as importante birras, falar sobre isso. as coisas que acontecem, são porque ele tá trabalhando dentro dele, emoções, ele tá se moldando pro mundo. A gente tem visto cada coisa absurda. Aí eu não sociais, sou a exposição mãe de que criança. vai botar. Eu sempre digo, gente, vocês veem Fael aqui, ou sorrindo, ou com a cara dele de deboche pra mim, ou o tempo inteiro, mas não é assim 24 horas por dia. Ele chora, ele faz birra, ele... Perfeito. Mas eu não sou a mãe que vai, no momento que ele precisa entender o que ele tá sentindo, botar o celular na cara e não acolher. Então, já dizendo às mães que, né, veem Fael sempre aqui no meu Instagram. Obrigado pelo carinho, todo mundo doido por Fael. Oh, meu Deus, obrigada mesmo. Mas lembre, Fael faz birra, Fael faz coisa feia. Ele fala, mamãe, hoje você não tá feliz porque eu fiz coisa feia, né? Ele fala, eu não, meu filho. Mamãe está sempre feliz porque você é um menino muito especial, muito legal e que você entendeu que fez coisa feia. Mas a mamãe não deixa de estar feliz por causa disso. Aí ele respira, desculpa, mamãe. Aí, às vezes eu falo, não, mamãe só tá um pouquinho sentida porque você fez isso. Aí ele pede desculpa e vai e a gente... É um menino... E é um processo, eu sou né? suspeita, Porque, assim, né? O que eu ouço muito de mães é, assim, eu pensava de uma forma, dizia que ia fazer assim, 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 e depois que meu filho nasceu, eu faço do contrário. Ô, velho. Lá a gente tem a gente aconteceu com a gente a questão da noite, né? Então, a gente dizia... O rapaz pediu pra gente falar sobre a noite perdida, a gente nem falou ainda. Tá parecendo até que a gente dormiu bem na vida. Preparamos o quarto de Mateus e assim, não, Mateus vai dormir no quarto dele. Quando o Mateus nasceu, Jéssica, não vou levantar de madrugada pra botar menino no berço, vou dar mama aqui mesmo, vai dormir aqui. E Mateus passou aquele período todo e ele veio pro quarto dele já com quase 2 anos. Então, assim, é realmente essa coisa de você se descobrir, né? E descobrindo no processo. Exatamente. Olha, cada mãe é uma, cada filho é um. Se uma mãe consegue ter 2 filhos, botar 2 filhos no mundo e um ser diferente do outro, não tem fórmula. Não existe fórmula. A gente vive numa época que, assim, Ju, achei sua fala, assim, fantástica. A gente vive uma época de... E você, com a profissão que você tem, né? Da dança, da influência no meio digital, a gente vê muitos absurdos aí nas redes, né? Envolvendo crianças, inclusive. A gente tem visto aí agora aquele pastor mirim, né? Todo mundo brinca, todo mundo faz piada, mas assim, é sério, gente, é uma criança, né, exposta daquele jeito. Acho que o Ministério Público, inclusive, já entrou aí, né, para responsabilizar os pais, porque não deixa de ser uma exposição, e quem contrata também. A gente tem algumas pessoas, até do meio evangélico, criticando isso também, essa exposição, porque é uma criança. E Ju trouxe isso de uma forma responsável. Ela que é uma das digitais influências também mais responsáveis que eu conheço, sempre com muita responsabilidade. Obrigada. Então, assim, ela trouxe essa fala que é muito importante. E, assim, é a questão das telas. A questão das telas é interessante. E Jéssica me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci, que ela fez assim. A gente, quando a gente é mãe, a gente para também de julgar os outros. Porque eu lembro que quando a gente entrava nos restaurantes, que a gente via aquele menino no tablet assim, né? A gente ficava... pra isso. Mas, parece às vezes, que a vida... é o único momento que o casal tem. Exatamente. Né? Às vezes pra o casal comer não em tem paz. Pra comer em paz. Então, assim, a tela é ruim. A tela prejudica a criança, prejudica. Mas, às vezes, né? Às vezes é um momento que aquele casal tem, que aquele, né? Que aquela mãe tem pra... A gente tá vendo só um recorte, é a mesma coisa da rede social, né? Exatamente. A gente vê ali só um pedacinho e que a gente não sabe. Agora a Ed estruturou uma frase que eu queria tanto que fosse real,
Quando a gente é pai e mãe, a gente para de julgar outras mães. Não param, infelizmente. A gente acaba um pouco, algumas, se colocando no lugar, entendendo algumas situações. Outras não estão nem aí. Outras julgam mesmo, falam mesmo, criticam mesmo, se metem na maternidade do outro mesmo. Ô, gente, parar com isso. Agora, gente. de uma forma até querendo ajudar, a avó adora fazer isso, né? Não sei como Vó é a avó. faz. Não, porque no meu tem biscoito maisena. Sim. Não, eu criei esse menino, a base descalço, sucrilho, maisena, porque Essa invenção agora. Porque é muito açúcar. Ué, o que foi isso? Que foi isso? Ah, não. Eu falei... É muito açúcar, é muita... Não, mas você tá vivo. Você tá vivo. Que bobagem. Minha mãe mesmo tem um negócio que a gente brinca, quando ela tá retada, ela puxa o S, né? Ela faz assim, que bobagem. É a mesma coisa que de pediatra. Tá tossindo, tá com tosse, passar um xarope. Lave o nariz. Mas ele não só quer dizer... Lave o nariz. Não, pra avó, pediatra não sabe de nada. Hoje, Não. hoje é lavar nariz. As avós, as bis, esqueça. Lavar nariz, um xarope, machucar um negócio. O pé descalço vai ficar gripado. E a chuva, vai tomar chuva. Gente, esse negócio de lavar nariz é muito lavar engraçado. nariz, porque até a gente, às vezes, né? A gente tomou tanto xarope, a gente tomou tanta coisa pra tosse. Maria. A gente tanta... Hoje em dia... Lave o Lavar o nariz. acabou, E acabou e funciona. Porque as pessoas vão estudando. Não à toa, né? As pessoas estudam e chegam Inclusive, nesse é lugar. duas as coisas que evoluem. funcionam, tá, gente? Vacina E lavar nariz. Pronto, resolveu. Filhos, 90% dos problemas aqui. 90%. Vacine seus filhos, gente. Pelo amor de Deus. Por favor. Vacine, é importante. Mais uma vez aqui agradecer a Cleide da De Gregório. Fica ali, gente, no Shopping Cidade. Foi onde teve o lançamento do meu livro. Um espaço maravilhoso. Se você quiser fazer evento lá. É delícia, tem um já fui lá, espaço viu? aberto para você fazer workshop, Um espaço treinamento, lindo. confraternização. Um espaço maravilhoso. lindo mesmo. Maravilhoso mesmo. Cleide, meu amor, obrigado aqui. A gente come uma salada de Oxi. fruta. E Cleide faz uns negocinhos de cerâmica aqui, que eu já fechei com ela aqui, que eu vou me presentear. Meu aniversário semana que vem, aí eu vou me presentear, já que eu já achei... Todo ano eu me dou um presente. Vou me dar hoje... Esse ano eu vou me dar o kit de cerâmica de... Agora, doutora, como é essa volta, né? Assim, o bebê nasceu, Sim. e aí como é que essas mães voltam para o consultório, a cabeça? Muitas vezes a rede de apoio está ali, mas não compreende, né? Eu lembro que a mãe de Jéssica foi lá para casa e era engraçado porque Jéssica, ela pegava o Matheus assim, a mãe dela ia pegar, ela fazia assim. Pior que era mãe. Calma, é sua mãe. Jéssica, calma, não é Nazaré que tá aqui não, pelo amor de Deus. Ela, não, mas é porque ele é tão assim. E eu, assim, Jéssica, pra mim, foi uma grata surpresa. Como, né, quando o Matheus nasceu na gravidez, Jéssica é uma menina ela é muito focada, assim, quando ela bota uma coisa na cabeça, e ela passava horas lendo e se informando. E aí, quando ia pro... Eu lembro que quando a gente ia pra consulta com a doutora Bruna, era pandemia, era aquela coisa assim, de pegar o Uber, todo mundo de máscara, aquela cidade vazia, parecia filme de terror. E eu dizia, eu vou comer, porque assim, doutora Bruna, quando conversa, ela vai... É massa. E a gente adora. E aí Não diminua seu tempo de consulta, nunca a gente adora. E como foi importante essas informações na hora. Eu lembro que teve uma coisa que ela falou, que ela dizia assim, você quer normal e na hora vão querer que você desista, porque vão ver você sofrendo, não sei se a senhora lembra disso, vão ver você sofrendo de dor e vão querer que você desista. Então, assim, E muitos querem adiantar o proceso. Querem ir pra casa. Sim. exatamente. Querem voltar pra curtir o carnaval, o feriado. Querem adiantar também. Às vezes nem só o profissional, mas Quem mãe, tá a família. exatamente, a família. Aí ela Família, olhava com pra mim e certeza. falava assim, Edgar, não, é o que ela quer, é o que você quer. Então, é importante que o marido, né, que o companheiro saiba que é o que é, que a pessoa, que se der alguma coisa errada, a gente E às vai... vezes a mulher fala assim, ó, pro marido, não me deixe desistir. E na hora, Se eu desistir, não me deixe. Se eu Foi pedir, mais importante. não deixe. O que mais me surpreendeu foi assim, o parto de Jéssica foram 3 dias, né? Começou sexta as contrações, ficou sábado, aí tava cheio de gente lá em casa, a doutora Bruna tinha outra obstetra, né? Foi, depois... Tinha uma enfermeira, tinha um monte de gente lá em casa, daqui a pouco foi todo mundo pra casa, eu disse assim, não entendi nada. Aí não, porque regrediu. Aí alguém, acho que foi a doula, não sei, disse assim, não, tem alguns casos em partos humanizados que faz acupuntura. Aí a mulher fez a acupuntura, quando a mulher chegou na porta, que eu fiz o pix pra mulher, que eu fui fechar a porta, a mulher fez assim, ligue pra médica, viu? Porque ele já vai nascer. Não deu tempo a mulher chegar nem no estacionamento.
Jéssica pediu pra ir no banheiro. Quando Jéssica chegou no banheiro, saiu um negócio branco assim, que eu achei que era a cabeça de Puta, Matheus. Eu disse, Matheus vai sair na privada. Liga pra doutora Bruna, socorro. Aí daqui a pouco um médico, doutora Bruna, oxigênio, saiu tudo lá em casa, porque não ia dar tempo levar pro hospital. Aí eu lembro que tinha uma doula lá, e a doutora Bruna chegou na última consulta, ela fez assim, olha, tem algumas mães que passam, né, que... questão Gente, vou falar aqui, tá? Você cocô na hora do parto. Sim, Ave Maria, normal. Normal, não tenha vergonha, a gente tá acostumado. A doula também falava isso pra ela, né? Sim. É normal. Sara, beijo, viu? Sara virou amiga, fiz o casamento de Sara. Ah, coisa linda. Aí, é normal, não fique preocupado com isso. Aí teve uma hora no parto que vai fazendo várias... A Sara falando, eu lembrei disso, né? Várias posições pra ver qual é a mais confortável e tal. E alguém, não lembro quem foi, fez assim, ó, fique em cima do... Fica assim, em pé, aí tem uma foto até assim, que eu tô deitado, e Jéssica fica em pé, assim, né? Em cima de mim, assim, em pé, e eu dizia assim, meu Deus do céu, ela vai cagar em cima de mim. Quem foi que deu essa ideia? Aí alguém mandou, essa foi questão de minutos, o Matheus nasceu. Né? Então, assim, a informação é muito importante. Assim, e eu agradeço muito por ter, né, foi uma indicação de um grande amigo, Cássio Silveira, psiquiatra, e um grande amigo meu que nos indicou a doutora Bruna. A gente teve uma experiência muito ruim lá na cidade de Jéssica, né? Assim, a médica não deu, nem o telefone deu. Não dou meu telefone a nenhuma paciente, não. Aí teve uma situação que eu acho que é preciso também, né? Muita empatia, muita afetividade nesse momento. Com certeza. E a gente passou uma situação, um susto que a gente levou, e aí a gente não conseguiu falar com a médica, e na outra consulta que a gente chegou para falar com ela, para pedir um número, né? Se tivesse, não dou meu telefone a ninguém, não. Aí eu disse, foi a última vez que você veio para consulta. Aí eu falei com o Cássio nos indicou a doutora Bruna, ela acompanhou todo o outro processo, né? E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Bruna. Por quê? Olha só. Olha a mãe aqui já, tirando dúvidas. Presta atenção. Eu sempre quis meu parto normal. Sim. Só que eu tive essa experiência que eu tive com o Fael. Aham. E ok. E eu quero o segundo. Só que eu não sei se eu quero normal mais. Não sei se eu quero tentar o segundo normal. Não sei se é melhor. Porque, já fez... Tem gente que fala, né? Já fez uma cesárea, a outra vai ser cesárea. Sim. Eu já sei, já estudei, já li que não existe isso. Que você pode ter uma cesárea e pode ter uma normal. Agora, quem disse que eu sei o que eu quero mais? Não sei. Eu já entendi que eu não preciso querer nada, que vai acontecer o que tiver que acontecer, como foi o caso. Mas eu juro, não sei se eu ainda tenho aquele brilhinho pelo sonho, parto assim, normal. Né, que a gente constrói. Não sei se eu tenho mais, não. É difícil porque são duas coisas que a gente precisa ver. Primeiro, a gente vai partir da parte técnica, né? Vou puxar aqui a sardinha pro meu lado. Perfeito. Então, a gente pensa assim, tem a vantagem de não ser uma segunda cirurgia, que a gente pensa nessa parte de possíveis complicações. Então, teria uma vantagem de um parto normal depois de uma cesariana. E aí, a gente depois vai para a parte da mulher, né? Só que aí eu acho que isso só vem realmente quando a gente se vê grávida De novo, né? Quando eu penso nisso, eu falo assim, eu acho que quando eu estiver grávida, eu vou saber o que eu quero tentar. Que eu já botei na minha cabeça em que eu vou criar expectativa. Porque pode não ser que aconteça. Mas aí, por que vai entrar? Como você vai estar naquele momento com relação à gestação? Uma coisa que entra muito é porque o Fel já está grandinho, então é menos. Quem tem intervalo menor. E aí tem, às vezes, um muito pequeno ainda. Então, você fica colocando isso. Aí, como é que eu vou, meu Deus do céu? Com minha recuperação da cesárea... Com um bebê... Claro que eu tive esse problema todo. Mas minha recuperação da cicatriz, foi tudo tão... Depois foi tranquilo, né? Que... Tipo, por isso que eu fico assim... Não me incomodo se for mais, entendeu? Mas eu não sei ainda o desejo do meu coração. Sim. Eu só queria falar isso mesmo, entender o que acontece isso com os consultórios, assim, as mães sem saber o que é ainda no segundo. Acontece. Agora, Ju, a sua volta, assim, para o trabalho, como foi? Acabou que a gente nem falou disso, né? Você perguntou, eu falei de outra coisa. Verdade. Pois Mas aqui é bom, a gente tá tomando Sim. café da manhã e é assim mesmo, é um bate-papo. Quando você falou que, né, pandemia, mas se a gente for pensar numa coisa que foi positiva pra gente nesse período, foi a presença que você teve com o Matheus. No caso de Fael, é a mesma coisa. Sim. Minha vida é bem do jeito que todo mundo vê aí. Então, de fato, a pandemia fez com que eu tivesse uma atenção maior para ele nesses primeiros momentos.
Porque o meu trabalho foi muito para o digital. E era uma coisa que eu conseguia fazer em casa. Só que quando tudo reabriu, tudo não, né? As coisas começaram a reabrir, Fael tinha 3 meses. No dia que Fael fez 3 meses, meu estúdio reabriu, presencial. E eu voltei a dar aula no dia que ele fez 3 meses. Então, eu voltei ali pro estúdio, pontualmente, cada um no seu quadrado. Eu nunca me esqueço, a gente fez os quadrados no chão, dentro da leizinha do tamanho que tinha que ter o quadrado de cada aluno, limitou a quantidade de alunos em sala, enfim. Então, eu voltei pro processo de trabalho externo, eu tinha 3 meses. Então, não é nem uma licença maternidade direita. Mas ficou resumida em ir no meu espaço físico da aula, que era próximo à minha casa, e o trabalho do digital em casa. Eu não fazia nada de viagens, nada, que de fato estava muito menos e de fato eu não queria. Mas a respeito de voltar, eu acabei voltando antes do que eu tinha planejado. Porque eu tinha planejado quando engravidei, não existia pandemia, planejado que eu ia ficar pelo menos 4 meses. Vamos pensar ali, né? Mas nem isso a gente conseguiu, porque eu precisava de aluno, eu precisava de que os estudos voltassem, passava a pagar as contas, mudou um pouco o processo, mas, de fato, viagens, coisas que eu me ausentasse muito dele, eu não fiz inicialmente, devido a todos os medos da pandemia, e da possibilidade de trabalhar dentro de casa com o digital. Então, eu me resumi nesse primeiro momento aí, depois de voltar ao trabalho depois dele, de ser apenas o digital em casa e o meu estúdio, que era, tirava o leite, deixava lá, o pai dava direitinho. Meu Deus, deixa eu contar uma história, nunca vou me esquecer. Eu estava dando aula, me liga. Minha irmã, eu digo, minha irmã me ligando entre uma aula e outra, porque ela sabia que eu estava dando aula e ela me ligando, é urgente. Vou atender. Atendi. Tá tudo bem, não se preocupe, quando te ligam e já falam isso, você já... Qual é o que aconteceu? O que aconteceu? Não me lembro quantos meses Fael tinha. Fael caiu da cama, Dan sabia que você estava dando aula, me ligou, eu vim, já olhei ele todo. E o pior é que minha irmã é assim... Caiu da cama, ela vai olhar dentro dos dedinhos, mindinho ali. Eu já sabia que ela já tinha feito um mapeamento de tudo. Então, graças a Deus, Deus ligou para uma pessoa que eu realmente confiaria de olhar meu filho. E aí ela falou, já olhei ele todo, tá tudo bem, tá ótimo, não precisa você se preocupar. Pode continuar dando sua aula. Tipo, faltava uma aula. Eu dou 5 aulas seguidas nesse dia. Foi um dia que eu dou 5 aulas. Aí falta uma. Eu dei essa última aula com a cabeça, você já sabe, em casa, né? Sim. Foi a aula de, tipo assim, ó, olhar pro relógio. Ai, deve estar faltando umas 5 músicas. Eu ficava assim, agora só faltam umas 3 músicas. Porque aquela ansiedade de ver o menino de fato e entender ali, tá tudo bem mesmo. Mas, gente, que situação, viu? A gente sai pra trabalhar. E umas pegadinhas, às vezes, assim, porque a gente mesmo que era... Pra mim, era quase 18 anos. Quase 13, depois de Letícia. Então, praticamente, praticamente é novidade. Quando começa a ter as virosezinhas, as febres, que a gente quer correr para hospital, ligava para cá, você não leve para urgência, não, porque tá cheia, vai. Virose, espere, veio. Aí teve um dia que Cássio foi lá para casa, 11 horas da noite, coitado. Lá da parada, 11 horas da noite em casa, só para acalmar a gente. E assim, você teve medo em algum momento, assim, quando teve essa volta, que você precisou ficar mais distante? Ed, nasce uma mãe, nasce o medo. O medo, ele tá aqui comigo, aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ele anda comigo. Só que a gente tem que entender que não pode ser um medo que paralise a gente. Sim. É um medo que nos deixe mais atentas. Um medo que nos faça investigar onde a gente está se metendo, o que está acontecendo, para que, de fato, não aconteça nada. Um medo que nasce e ele, de fato, ele nunca me largou. Não sei se as mães podem comentar aqui se um dia esse medo acaba, que seria interessante. Mas eu acho... Perspectiva. Mas eu acho que é um medo que não acaba, não. Eu tenho medo de tudo.
em relação a Fael. Aquela coisa assim. que a gente ouve, assim, que mãe, assim, a privação de sono é pra vida toda, né? Só dorme bem quando o filho chega em casa, mesmo quando ele já tá... Minha Minha mãe, gente, quando eu viajo, eu que gente, trabalho fica preocupada viajando, ainda, né? Quando eu viajo, exatamente. ela só vai Meu dormir. pai, oi, chegou? Por quê? Não sei, Aham. Gente, cheguei, tá tudo bem. Tipo, eu já falei que eu trabalho com isso há 20 anos. Vocês ainda não se acostumaram, não? Mas, Ave Maria, lugar de pai e mãe é lugar especial, lugar de cuidado, é lugar de se preocupar o tempo inteiro. Perfeito. Eu acho que minha mãe fala, como minha foi mãe fala isso. esse processo pra você de, assim, se voltar a trabalhar Sim. depois do nascimento de Pedro e se reconhecer nas suas pacientes? Filho, Teve essa... como foi seu primeiro parto depois de ser mãe? Meu Eu tava falando Deus! nisso, eu tava pensando nisso. Meu Deus! Eu voltei a trabalhar num tempo bem curto. Porque assim, pensa que eu sou Você tinha obstetra suas grávidas, né? e a gente é autônomo também, né? É. Então, se eu paro não sei quantos meses, o povo começa com a obstetra 9 meses antes. Então, a minha vida para 1 ano. Não tenho condição, não tem planejamento financeiro que não dá. segure isso. Só que eu moro do lado do consultório. Isso foi assim, a salvação. Facilita, né? Porque eu voltei no consultório atender, eu ia lá no consultório, atendia uma mulher, 2 mulheres, Pedro tava com 1 mês. E aí o povo fica, Bruna, como é que... Porra, 1 mês, velho. Foi 1 mês. E era assim, cronometrado, tipo, eu amamentava antes, ia lá, ficava 1, 2 horas no consultório, voltava correndo. Só que aí todo mundo fala disso, né? De, Bruna, como é que você conseguiu? Gente, mas no começo eu atendia 2 vezes na semana, por 2 horas. Então, era Faz um pouco pouquinho. uma válvula de escape até, Também. de sair, ver outra pessoa, Com conversar. Então, assim... Mas quando começou a voltar os partos, porque aí eu fico 12 horas fora, 24 horas fora. Minha sensação era que eu saía de casa e tinha uma mola, assim, esticando. Oh, meu Deus. E aí, o coração dentro de casa, e com aquele sentimento de que eu preciso me entregar pra isso aqui, mas a cabeça tá em casa. E eu ficava, eu já tenho 6 horas, já tem 12 horas, tá tudo bem. Aí, às vezes, meu marido levava ele, O ficava primeiro um pouco parto, de ele tinha quanto estacionamento. tempo? Teve um parto, que foi um primeiro que eu fui, que era de uma mulher que tinha parido comigo antes, o primeiro. E a gente tinha uma vinculação, assim, bem especial, né? Tem algumas pacientes que ainda marcam de uma maneira diferente. E aí, quando ela engravidou, ela sabia que eu ia estar com o Pedro. Foi em novembro, ele estaria com 2 meses e pouco. Eu falei, olha, se der tudo certo, eu vou. E aí... Só que aí foi um parto que evoluiu muito rápido e tudo. E casou de ser num Graças a horário Deus. que ele... Tipo assim, na hora que ia pro hospital, porque eu ainda não sabia se eu ia enquanto ela estava em trabalho de parto. Pedro tinha acabado de mamar e cochilar. Eu falei, eu vou. E aí foi um parto que eu fiquei umas 4 horas Olha fora. Então, assim... Foi aquela coisa de até dar um acalento filha, pro Deus é coração, Deus. de falar assim, ai, Deus é Deus. eu vou conseguir ser obstetra ainda. Ei, tem isso. né? Porque... Mas Mas o sentimento, deve ser rapaz, deve ser diferentaço. Eu passei por isso, eu vivi isso. Velho. E ainda tem... Não, aí depois muda toda a nossa vivência enquanto obstetra, né? Exatamente. Uma vida colocando gente no mundo. Exato. Aí você coloca o seu no mundo e volta pra exatamente. botar as pessoas no mundo de novo. Com certeza a sua cabeça volta diferente. Muda. Porque você vive o processo. Então, assim, isso já nos coloca no outro local, o negócio do julgamento, né? Porque tem algumas coisas que você fica assim, gente, mas não é possível, a gente conversou isso tudo e tal. Só que na hora que você vive, você vê realmente, assim, o negócio é diferente. Quando você sabe a teoria, você vai pra prática de viver, porque é muita coisa que envolve ali, né? Quando você tá parindo. E depois a maternidade, que é o que vem mais forte. De você... E isso é uma conversa que não tinha antes muito, né? Porque eu não vivia, então não tinha como conversar muito do que é a maternidade, que hoje eu trago muito mais. Você viu, uma paciente mandou uma mensagem que era as conversas extracurriculares do pré-natal. Porque eu adoro se deixar, aí que minha consulta vai. Demora mesmo. Às vezes que eu preciso tomar café, reforçar o estômago, vai demorar. Gente, mas é confortante demais, é maravilhoso demais. Não, e conversar faz com a toda a obstetra. diferença. Na hora do parto, faz É um conforto, parece que dá um abraço no coração, assim, ó. Dia de consulta é dia maravilhoso. Eu, quando eu faço propaganda Abraça o dela, assim, eu coração. digo assim, o parto de Jéssica começou nas primeiras consultas. Exatamente. Foi um processo, assim, de parto. Minha mãe ligava, eu lembro que minha mãe ligava assim,
leva para o hospital fazer a cesárea logo. Aí e bota o pânico, né? Ai, Esse menino não vai sobreviver, já tem 3 Ai, dias meu esse Deus. parto. E eu respirava, eu lembrava que ela dizia assim, vai acontecer. Às vezes a mãe, às vezes a família não gosta de ver, né? A pessoa... Sim, E já- e e são não de outra sabe, né? Não época. sabe o que tá acontecendo exatamente. Exatamente. Não sabe as Ainda mais de seguranças longe. que você tem da forma de trabalhar. Sim. E você está fazendo aquilo dentro da segurança Sim. E ela da falava saúde, isso tanto também. da mãe quanto do bebê, né? Como a Jéssica queria muito o parto normal, ela dizia, olha, a gente vai fazer... Ai, gente, tão Até legal ouvir isso e perceber. ficar, não sei mais se eu quero. Eu tô assim, ó. Tomara que um dia eu saiba. Agora, Ju, você fez o Dança, né? Fiz dança de famosos. Famosos. E foi esse período que você ficou mais distante de Foi. Quanto tempo? Foi. Ó, a primeira vez que eu fiquei longe de Fael foi um dia indo para Aracaju fazer uma sessão de fotos para uma loja. De noite, meu peito de leite duro e eu só com coisa quente saía, um negócio de doido. Um dia eu já fiquei doida. Depois eu fiquei longe dele 3 dias num evento no Réveillon que eu fiz. Foi quando ele ia fazer 2 anos. Ele tinha 1 ano e meio. Sim. Ele tinha 1 ano e meio, eu tive esse evento no Réveillon. Aí eu fiquei 3 dias. Meu irmão, quando veio a Dança dos Famosos, ele tinha 2 anos e besteirinha. 2 anos e meio. Aí, quando eu fui... E foi um negócio, assim, que eu não... Eu não sei se foi melhor ou pior. Porque eu não tive tempo de me preparar. Sim. Porque eu fiz... Eles me contactaram, a gente quer você no programa, mas a gente precisa ver você pessoalmente. A gente precisa, tipo, de uma seleção pra gente ver, de fato, o que você apresenta na frente das nossas câmeras, sendo dirigida pelo nosso diretor, que não é só... televisão é diferente. Diferente, totalmente. Tá? Independente de a gente gostar do seu trabalho, da sua desenvoltura, Ator da faz sua... teste A gente pra- precisa... A gente precisa de você aqui. Eu disse, beleza. Fui de manhã, vou ter de noite. Tá passando a propaganda já da Dança dos Famosos na televisão. Eu fiz. Gente, deve ter sido massa o teste. Pra mim, assim, foi uma experiência massa, mas ok, não deu certo. Passou o carnaval. E eu falei, depois do carnaval, vou me mudar. Tava assim, ó... o povo fazendo mudança. Geladeira passando assim atrás de mim. E eu fazendo uma reunião com ele, porque eles me pediram, Ju, a gente precisa de uma reunião com você amanhã. Aí eu vou estar fazendo mudança, mas eu consigo atender vocês. Achei que ia dizer assim, Ju, era pra dizer muito obrigada. Ainda falei, pô, que legal. Eles Vão Cuidado, ligar. pra né, dar uma pra falar. satisfação, Às vezes a agência não agradecer. faz isso não, viu? Pede Mas orçamento com muita urgência aí. gente. Muita gente não faz isso. E eu, pô, que legal, a Globo tendo essa sensibilidade de ligar pra gente pra dizer, Ju, muito obrigada, não sei o que, valeu. Eu achei que ia ser uma ligação assim, de 20 minutos no máximo. Aí, na hora que eu fui atender, eu falei até com o meu cunhado, que ele tava me ajudando na obra, na mudança na hora. Eu falei, Cunha, eu vou aqui pro meu quarto atender. Porque quando eu atendi... Sim. O povo passando com geladeira. Aí eu, gente, desculpa. Eu assim na reunião, viu? Gente, desculpa. Eu avisei que eu tava... Peraí que eu vou pro quarto. Aí fui pro quarto, botei assim... Levei só uma cadeira. Meu quarto não tinha mais cama, não tinha mais nada. Tá fazendo mudança? Por que não muda logo pro Rio? Eu, Eita. A gente precisa de você aqui segunda-feira. A gente já vai começar o programa. E eu... Isso era um sábado. Nossa. Mentira. Aí eu... Gente, eu não consigo pra ir segunda-feira. Calma. Eu vou estar no programa? É isso? É isso, Ju, parabéns. Maria, a gente quer você aqui, não sei o quê. Segunda-feira, Gente, eu tenho um filho de 2 anos. A lágrima descendo. Eu chorando já. Na ligação, eu chorando. Gente, desculpa, tem mãe aí? Eu tô emocionada pelo convite, de estar aí com vocês, de vocês terem gostado do meu trabalho. Tô muito feliz. Mas eu tô mexida também já, porque eu preciso organizar a vida de uma criança aqui, 4 meses. Então, me dá mais um tempo? Dá, Ju, dá. Dá pra você chegar aqui terça de noite. Porque quarta de manhã é um ensaio que Meu não Deus. tem como você não estar. Então, eu ganhei mais um dia. Em vez de estar lá segunda, eu estive lá terça. Então, não deu tempo de sofrer por antecipação, porque não existiu essa antecipação. Mas eu já sabia que a minha ida... inicial, eu não tinha nenhuma vinda pra cá antes de 1 mês e 15 dias, 1 mês e 20 dias, tipo isso. Não tinha nenhum intervalo, porque eles começaram com a fase de grupo, então toda semana tinha apresentação. As 3 semanas tinha 4 apresentações, e aí, se eu não fosse pra repescagem, eu voltaria. Nossa.
Se eu fosse para repescagem, era mais uma 5ª semana de repescagem, e aí eu ia ver se ia continuar ou se eu ia voltar definitivamente também, né? Aham. E aí, graças a Deus, não fui pra repescagem. E é um vídeo que, inclusive, eles postaram. Eu chorando quando saiu o resultado de que a gente não foi pra repescagem. Aí, Gabi Melim, que tava no meu grupo, inclusive, lá, gente, Ju tá chorando. E todo mundo, ai, gente, é porque eu vou ver meu filho. Todo mundo pulando em cima de mim. Ju vai ver o filho dela, meu Deus. E aí, voltei pra ver. Quando eu cheguei, e ele nunca tinha falado comigo dessa forma, ele falou assim... A mãe de Fael! Ele nunca tinha falado isso pra mim, assim. Aí eu, meu Deus, meu filho, não é um negócio. E aí, fiquei grudado com ele. Aí teve esses processos de uma semana lá, uma semana cá. Aí eu fiquei vivendo, assim, 2 meses. Olha o vídeo ali. Aí já foi o vídeo que ele foi lá. Aí, Foi pro Rio. aí foi uma vez que ele foi pro Rio, que já foi depois desse processo. Eu fui de Rei Leão. Aí tinha que ele quanto ama. tempo sem ver? Não. Ai. Coisa linda. Eu não lembro quanto tempo eu tinha. Ah, meu Deus. Ai, Oh, meu Deus. gente. Ai, chorando. Não, e você passa um dia longe desse... A gente passa um dia longe desses meninos, parece que eu deixo no final de semana na casa da avó. Quando eu vou buscar, já tava maior. Sim. Meu Deus, meu filho tá grande. Aí, já tinha passado esse processo. O que eu volto pra buscar ele, que ele fala Mamãe de Fael, acho que tá até fixado no meu No Instagram. Eu fiz essa vinda, aí depois eu ficava uma semana lá, uma semana aqui, depois eu fiquei de novo direto. E aí, o pai levou pra ficar lá comigo. Ficou... Aí acho que ele chegou pra ficar até o final do programa, porque ia passar o aniversário dele. O programa acabava, acabou 3 de julho. Não. E o aniversário dele é dia 1º de julho. Então, deu férias na escola. Aí, isso aí deve ser isso, em junho. Que ele foi e ficou comigo aquelas 2 últimas semanas de programa ali. E a alegria do reencontro. Fiz o aniversário dele no meu quarto no hotel. Chamei os filhos dos amigos tudo do Rio de Janeiro pra ir. Dos amigos que estavam comigo no Dança. E a gente fez a festinha dele no hotel. E o programa acabou dia 3 de julho. Eu voltei 3 de julho de noite. Nunca me esqueço que eu cheguei 3 de julho de noite. Meu sobrinho nasceu 4 de julho de manhã. Me esperou. Esperou a tia dele. E por isso que essas datas são bem marcantes, assim, do... A gente ouve muito falar também, eu lendo algumas coisas. Gente, eu pesquisei, me informei, porque, assim, muita gente fala sobre essa questão do lugar de fala, né? E eu acho muito importante isso, porque tem coisas que só quem vive sabe, tem dores que só quem sente sabe falar ali com mais propriedade. E eu acho que com a maternidade é assim também, né? Mas eu acho que também isso não impede de pais, né, assistirem essa live, assistirem esse programa, participarem, acompanhar suas esposas, a mãe de seus filhos, porque a gente vive hoje também num pool de possibilidade de relacionamentos. Às vezes acontece, eu tenho gente da minha família que numa ficada, a ficante engravidou, né? Então, assim, às vezes não é um relacionamento sólido, a gente não Mas sabe é uma qual a sexualidade, responsabilidade. mas é uma responsabilidade. Pra vida toda. E é importante você acompanhar, é importante você participar desse debate. É que eu falo como homem mesmo, que, como eu disse aqui, não estou fazendo isso para ganhar nenhuma medalha, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, assim, a importância dessa escuta, de incluir os homens também nesse debate, de incluir os homens nesse apoio dessa mulher que, de uma certa forma, e se eu estiver errado na palavra, pode me corrigir, assim, está fragilizada. Né? Porque os hormônios mudam, o medo, fragilizada é a palavra mais leve da gente nesse tempo. Fragilizar é uma palavra tranquila pra gente. A gente tá muito mais que isso. E é isso. A informação, ela transforma a gente. Né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, que colocava a mulher realmente para colocar... Eu digo até com um relato pessoal, por muitos anos,
Meu pai é uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa maravilhosa. Calma, tranquila, em paz. Eu dizia assim, meu pai, ele resolvia tudo lá em casa Ele tinha com muito 3 de... frases. Você tem muito dele, então, né? E ele resolvia lá em casa as coisas com 3 frases. Pergunte à sua mãe, resolva com sua mãe, que sua mãe decidir, tá decidido. Resolvia tudo. Então, assim, quando eu nasci, meu pai já tinha 67 anos. Então, assim, era muito mais confortável para ele. Ele faleceu em 2006. Então, era muito confortável para ele. Hoje eu reconheço isso. Ele tá nesse lugar de veja com sua mãe e tal. Sim. E eu tive muitos conflitos com minha mãe, né? A minha palestra fala um pouco sobre isso. E a gente acabou se afastando. E a gente se disse muita coisa, assim, naquele período. Porque você controla uma criança de 11, 12 anos até aquela época. Hoje em dia, os de 12 estão dando um trabalho. O quê? Mas, assim, na adolescência a gente comecei a ter vontade de sair, comecei a vontade de paquerar. E aí ela tentando controlar, porque, né? Então, ela era quem dizia não, ela quem dizia que não podia, ela que dizia não vá. O não sempre ficou com ela. E hoje eu vejo o quanto é difícil, né? O quanto ela foi sobrecarregada por essa responsabilidade de ser também, tudo, né? porque meu pai, quando eu nasci, como eu falei, já tinha 67 anos. Ela era mais de 30 anos mais nova que meu pai. Né? Então, assim, ela um outro tempo com 2 pessoas de cabeças diferentes gerações e tal. diferentes. E hoje eu reconheço o quanto foi pesado para ela assumir. Quantas mulheres também assumem esse lugar hoje de estarem só. E essa solidão, gente, por mais que você tenha aí, não, mas assim, minha mãe tá perto de mim, o pai da minha filha, do meu filho tá próximo, minhas irmãs me apoiam. Ainda assim existe essa solidão, porque é um processo que a mulher passa de transformação geral. Sim. Tem mulher que muda de trabalho, descobre novos sonhos depois da maternidade. Com certeza. Né? Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Eu, assim, juntando o que eu vejo enquanto obstetra e o que eu vivo enquanto mãe. Você tem 2? Porque, assim, foi interessante. Eu vejo muito, assim, o puerpério imediato, né? Esses primeiros 30, 60 dias é o que a gente acompanha. E que é um pouco do que você falou que Jéssica viveu, de esse turbilhão, mas ao mesmo tempo a nossa cabeça fica ali 100% focada na maternidade. E a gente vive muito praticamente só isso. A grande maioria das mulheres é assim. Até que você começa a sair disso e olhar para os seus outros papéis na vida. E você fala, não, eu preciso voltar a inserir isso aqui. E aí, trazendo um pouquinho de como foi para mim, né? A primeira coisa que veio foi o trabalho. Mas, assim, muito discretamente. Mas uma dificuldade muito grande de conseguir, de fato, olhar para as coisas minhas e que eram exclusivamente minhas. Então, parecia um pouco de egoísmo eu fazer alguma coisa para mim. Exatamente. Porque como é que Pedro vai me reconhecer quanto mãe se eu já tenho que sair para trabalhar e que já é uma quantidade de tempo que eu julgava que era grande? E ainda eu vou inventar de fazer outra coisa, tipo, de sair para fazer uma atividade física, de sair para fazer alguma coisa que é prazerosa para mim e tal. Então, não tenho como me dar esse direito, assim. Eu achava que ele não ia saber que eu era a mãe dele. Esse pensamento ficava, assim, pairando. Então, minha mãe que me ajuda muito com ele, eu tinha essa fantasia. Tipo, ele vai achar que minha mãe que é a mãe dele, não eu. E ficava na minha cabeça que você é uma mãe desnaturada. Eu ficava com a palavra na cabeça, que minha avó falava muito. Você é desnaturada. Eu ia ficar, meu Deus do céu. Eu sou uma mãe desnaturada se eu tirar uma horinha de uma semana pra ir ali treinar. Eu só fui voltar a treinar. Tudo bem que o meu período de pandemia também, né, que influenciou. Me influenciou a não querer também por conta de trazer riscos pra casa. Mas eu voltei a treinar. Foi tinha 1 ano. Foi na semana que Fael fez 1 ano. Porque, tipo assim, eu voltei a me permitir. Cada mulher tem seu tempo. Eu voltei a me permitir viver coisas de Juliana, pessoa física, não Juliana, mãe. Perfeito. E tem uma coisa também que a impressão que eu tive, né, nessa experiência com o Mateu, é que, por mais que você esteja ali disponível para... Né, eu estava em casa, né, fazendo tudo dentro de casa, mas tem coisa que só a mãe
né? Eu lembro que teve uma fase que Mateus ele não me queria. E eu ficava assim, papai não serve não, só serve mamãe. Coisa linda. E ele, mamãe, Gente. papai não serve não. Aí Eu tô agora nessa fase, que eu não contava com isso, inclusive. Pô, mas no fundo, eu acho massa, sabia? Gente, mas Tem eu coisa fico... que só mãe, É. véi, a gente Mas é um muito pouquinho, foda. eu fico, Pedro... Eu sou o quê? Escrava de Pedro? Não, tem hora que Por você quer, quê? de fato, delegar Gente. e ele aceite. Não, Mas no fundinho é Tem massa. um gostinho assim de quando você fala porque eu assim. teve a fase recente dele também que só se via eu. Aí Jéssica É ficava porque vai "Mamãe não mudando a serve, não." identidade. vai mudando. É Mamãe não porque serve, menina tem não. identificação, né? Então ele já está na fase que vai tendo essa identificação também. E eu tenho umas amigas que falam, próxima vida eu quero vir pai. Que nada, é tudo a gente, é uma sobrecarga, é um negócio... Aí eu paro e falo assim, ó, Deus me livre. Eu quero essa sobrecarga de novo, porque eu quero ser mãe. Não quero vir pai, não. Deus me livre, vir pai. O pai não sente o que a gente sente, não faz do jeito que a gente faz. Não, é diferente. Eu quero vir mãe mesmo. E é que engraçado. seja uma sobrecarga mais divididinha. Que dê uma melhorada lá com os anos. Mas quero vir mãe. E a criança tem uma intensidade, né? Que é diferente. Então, às vezes, ele quer que eu faça tudo, né? Ele quer que eu faça, mas é uma coisa assim, tipo, eu quero uma coisa. Não serve outra pessoa pegar. Mamãe que tem que ir pegar e tem que trazer, tem que fazer tudo. Se outra pessoa faz, não, é mamãe, e chora e tal. Eu fico, meu Deus do céu. Gente, é muito engraçado, porque lá em casa, às vezes Samuel tá na mesa comendo com o Fael. Eu tô na minha loucura, já me arrumando, não sei o que, não sei o que. Aí eu sento na mesa depois, faço meu prato rápido, começo a comer. O menino para de comer. O menino começa a ficar... Meu Deus. Aí Samuel olha pra minha cara e fala, você não quer comer lá dentro, não? Por que você não come em outro lugar? Tem uma coisa- Deixa aqui que ele tava comendo muito bem até você chegar. Meu Tem Deus. uma coisa que é assim, Isso é velho, real demais. a pessoa, às vezes ele fica com Letícia, às vezes fica com Dona Maria, que é a moça que trabalha com a gente. E aí o pai diz, mas Mateus é uma pessoa, minha mãe fica com minha mãe, às vezes a gente viaja, ele fica com minha mãe no interior. Mateus é uma criança ótima, maravilhosa. Aí a gente chega, Mateus começa a querer dar pirueta em cima, riscar a parede, correr. Com aí a todo mundo gente diz é assim... tudo diferente. Tava ótimo até você chegar. Ótimo. Aí e Jéssica se chateia com isso. Porque a Ana Maria fala assim, você não quer ficar lá no escritório, não? quando ele chegar da escola, ele ir pro banho. Porque quando a gente não tá em casa, ele faz tudo direitinho. certinho. Agora, se a gente tiver em casa... É exatamente. Mas é exatamente E é muito... Gente, é muito real. É inacreditável. Chega a ser assim, assustador. É muito real isso. Por isso que falam que mãe estraga. Quando a mãe estraga, a mãe estraga. Pô, é isso, véi. É muito real. E isso eu tava lendo que tá relacionado à felicidade da criança. É Ela o fica apego, tão né? feliz E com a presença da mãe que acaba tendo esse comportamento que não é... Sim. Muitas vezes não é pra chamar atenção, não é... Como ele não sabe expressar que ele tá feliz, ele tá ali... E quando ele tá na presença, é porque acaba que a mãe, na grande maioria das vezes, é com quem a criança tem esse apego mais seguro, né? Então, a psicologia traz essa nuance de que a criança se permite fazer tudo o que ela de fato quer. E, assim, o cérebro da criança, a gente vai tentando botar os controles, mas, assim, a parte primária, assim... O drive já vem instalado. Exatamente. Mas, gente, a gente já são Instalada. 10 horas, a gente... Meu Deus. Já Gente, tá- aí, tá vendo? A gente Se vai- deixar. Olha, falar O de dia todo. maternidade É a gente muito fala o dia assunto, é muito inteiro. assunto. Mas eu queria, pra gente finalizar, a doutora Bruna primeiro, que falasse assim, para as mães que estão acompanhando a gente, que sentem o peso dessas mudanças, né? Do corpo, do coração, da mente. A Bruna obstetra, mas também a Bruna mãe, Sim. a mãe de Pedro. Qual mensagem você deixaria para essas mães? A gente está aí há alguns dias do Dia das Mães, domingo agora. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães. Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo é a gente se acolher nesses sentimentos, né? E tentar ir afastando. Porque o sentimento de culpa e de auto-julgamento, ele vai vir. Mas a gente tem que tentar colocar cada coisa no seu devido lugar. Buscar conversar sobre o assunto, gente, isso faz muita diferença. Online, presencial, do jeito que for. Mas ter um grupinho ali, mesmo que pequeno, de mulheres que estão passando pelo mesmo processo, porque isso ajuda muito, saber que você não está sozinha nesse barco, vivendo os perrengues e as delícias que são, né, da maternidade.
Então, e buscar ajuda quando... Porque muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, vamos dizer assim, profissional mesmo, técnica. Então, o Ju falou aqui do blues... E às vezes a gente precisa mesmo, assim, de buscar ajuda com psicólogo, às vezes precisa tratar com medicação. Então, tentar afastar um pouco esses tabus, né? Tem vezes que não é só assim, eu consigo controlar as coisas. E foge muitas vezes do nosso controle. Perfeito. Isso aí é pra vida, viu? Ó, Sim. algumas imagens aqui. Que coisa linda. E você falou de terapia, de psicólogo. Gente, se as pessoas soubessem o quanto faz bem pra gente como ser humano, Sim. pra gente como Eu pessoa... sou um defensor da terapia, Ave independente Maria. de Independente de maternidade, Uhum. independente de qualquer Precisa, coisa, importante entendeu? demais. Porque a gente tá fazendo terapia pra lidar com gente que não tá fazendo, isso é justo. Sim. É uma injustiça isso aí. E Ju, você, Ju, o que é que você tem a dizer pra essas mães que hoje estão assim, meu Deus, eu tô perdido, o que é que eu faço? Eu vou contar uma coisa. Eu tava lá na casa de minha avó e tava os netos todos. E uma bagunça. E as crianças sobem a escada. A gente não sobe a escada e pega e puxa o menino, quebra o negócio de minha avó, vaza um livro. E eu, minha avó, parei assim, olhei pra ela. Tu teve 5. Como é que nessa casa, com essa escada, com tudo isso aqui, como é que a senhora conseguiu lá? Você não sabe a saudade que eu tenho. Depois que eu falei aquilo, esse menino. Depois que ela me disse aquilo, e eu... É isso, velho. É pra gente viver intensamente cada fase, independente da dificuldade que seja. Porque a gente ainda vai sentir falta disso tudo. Então, a gente reclama, porque faz parte do ser humano. A gente, ai, meu Deus! Chama por Deus e vai na cara e na coragem e vai... A gente ainda vai sentir falta dessa luta diária que é ser mãe, de criancinha, de todas as fases. Eu fico pensando nas mães dos adolescentes com esse outro processo que deve ser. Mas quando eu olhei minha avó me dizendo isso, eu lembro disso em vários perrengues que eu tenho da maternidade. Eu lembro de minha avó dizendo, eu morro de saudade disso aí. E são fases mesmo, né? Eu lembro que foi até uma coisa que tanto Sara como a doutora Bruna falava pra gente, assim, cada fase é uma fase. Jéssica, quando pegou o ritmo da amamentação, passou aquele processo, aquele susto, porque Mateus, ele nasceu, foi direto, ficou quase 1 hora no peito, aí machucou logo na primeira... Machucou, aí teve que fazer um procedimento de laser, né? Pra cicatrizar, e aí pegou e teve aquela fase toda de privação de sono, acho que era 2, 3 horas por noite que Jéssica dormia. Porque ele acordava não, e aí... esqueça dormir. E aí veio depois a fase das viroses, aí entrou na escola, é mais fase... Meu Deus, entrou na escola. Você fica achando que o menino tá estudando, você tá pagando a escola, o menino tá vendo a semana, porque fica doente. Rapaz. Não, e o que aprende na escola com os outros coleguinhas? Né? Cheio de diálogos, cheio de... É muito Enfim, massa. E essas fases vão, né? Vão passar. Tem coisa que você esquece. Por isso que quer outro. Por isso que quer outro. Já quer outro? Já quer outro? Quero. E você ficava assim, gente, era tão bom quando a gente botava no cercadinho e tava ali, né? Pois você vai enxergando a parte boa do que passa. Exatamente. E é o que fica, né? Aí, no início, você fica assim, meu Deus, só dorme. Daqui a pouco, não dorme, não. Então, gente, eu quero assim, agradecer a vocês pela participação. Acho que foi muito importante. Eu tenho certeza que eu estou diante aqui de 2 profissionais que a gente não tem dúvidas da qualidade profissional de vocês. Ju com a dança. Tô doido pra levar a Letícia lá. Acho bom. Letícia é doida pra... Tá faltando o quê? Leti. Fale comigo. Olha aí, viu? Passa logo pra falar comigo. Não no seu pai, não. E doutora Bruna também é uma profissional excelente. Eu tive a oportunidade de conhecer a profissional também. Hoje somos amigos, né, doutora? E assim, mas dizer pra vocês que eu tô também diante de 2 super mães, né? Eu conheço, como eu falei, né, mais de perto a doutora Bruna, além da profissão obstetra. E assim, tenho certeza que Pedro tem uma mãe excelente, tem uma mãe maravilhosa, tem uma mãe que
ele vai sentir muito orgulho e Ju, Obrigada. né? Olha o Samuel aí, com ó, essa... falando. Muito Olha bom aí, encontro muito de bom encontro de vocês. Samuel que Beijo, hoje, meu né? amor. É marido? Ainda não. Ainda não, né? Samuel, Ainda pelo amor não. de Deus, Samuel. Eu levei 10 anos pra casar com Jéssica, você tem que... Ele vai ser esse esquema aí, mas tá tudo bem. Mas assim, é massa a relação de vocês, assim, eu vejo os vídeos, fico encantado. Então, assim, tenho certeza que você é uma mãezona, pessoa maravilhosa, você tem essa luz, onde você chega, você ilumina tudo. E assim, é muito bom conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Aprendi muito aqui também. E eu digo também, agora como homem, falando para os pais que estão assistindo, para os maridos, né, para os companheiros, se informem. A informação é super importante. As mulheres, elas precisam muito da gente, da nossa compreensão, da nossa paciência, do nosso apoio. É o mínimo que a gente pode fazer, porque lá no corpo da mulher está acontecendo muita coisa, não é só a criança. Que Não saiu e acabou, né? Depois ainda tem todo esse processo aí que elas falaram. Pesquisem sobre o Blue, como é? Baby Blues. Pesquisem sobre isso. Fiquem atentos aos sinais. É importantíssimo para a mulher sentir que tem esse apoio. Nesse livro que eu falei que eu li, que eu estou lendo, na verdade, é interessante porque eu falei que ela conta, né, os medos. Sim. E depois ele fala que não tenho medo nenhum. E aí ela olha para ele e ele fala assim, não, mas... pode contar comigo, assim, para o que você precisar, com seus medos. E como aquela palavra para ela, né, foi importante. Sim. Né? Então, assim, é muito bom para a mulher saber que pode contar com a pessoa que está do lado, para o companheiro, companheira, porque hoje a gente tem aí essas possibilidades de relações, né? E tenham paciência, velho. Paciência. Tenham paciência, porque nem a gente sabe se a gente se aguentaria. Porque é um negócio que não é... foge do nosso controle, as nossas reações, as coisas fogem do nosso controle. Quanto tempo dura o puerpério? Não sabemos. Exatamente. E esqueça que no livro diz que é até X mês da criança. Não, eu tenho uma amiga que disse que o puerpério é eterno. Porque até a hoje, gente eu muda acordo, completamente. eu choro, olho pra ele e choro. E ai, meu Deus. Então, tipo... tenham paciência, velho. Não existe fórmula. Não existe fórmula. É porque não vai ser um processo que você vai e volta. Você vai para um turbilhão, aí você passa muito tempo se transformando até virar uma outra pessoa e que aquela pessoa vai começar a se inserir no resto. Não tem como isso ser rápido. É um processo. processo. A primeira viagem que eu fiz com Jéssica foi quando eu comecei essa rotina de palestra. Ela começou a viajando comigo. Aí o Matheus tinha 1 ano e 9 meses. Aí a gente deixou o Matheus com minha mãe e aí foi viajar com ela, né? Para me acompanhar. Que foi o primeiro... assim, a gente ficou 15 dias longe de Matheus pela primeira vez. E aí, quando a gente chegava nos lugares, as pessoas perguntavam para ela, de Matheus, cadê Matheus? Ficou com quem? Tipo, era como se eu não tivesse você não filho. Véi, muito bizarro isso. Ninguém pergunta ao pai, pergunta ao Fael tá com quem? Ninguém pergunta. Ninguém perguntava. Eu vivi isso, ninguém pergunta. Sim. E assim, É uma culpa que a sociedade já bota na gente só pra gente botar o pé fora de casa. Exatamente. Tu tá Cadê? aqui, Fael tá onde? Cadê? Tá com quem? Tá Como se o sozinho em menino não casa. tivesse. Larguei. Larguei. Deixei um feijão no Aquele fogo meme, e ele vai desligar. aquele meme da mulher que pegou. Gente, obrigado. A gente tá aqui a partir da próxima semana. O Vozes do Afeto aqui no BaiaCast, no canal do BaiaCast. Segunda-feira, 19 horas. Amanhã já sai o tema. E já adianto para vocês que é um tema muito importante, que é a educação, né? Como a gente tem lidado com esses professores aí, com essas famílias que estão adoecidas, que estão adoecendo seus filhos, e seus filhos estão indo para a escola adoecendo os professores, né? Como é que a gente trabalha com essa máquina na educação, essa máquina meio desesperadora. Eu tenho feito uns trabalhos com educação em alguns municípios. E assim, é muito, muito difícil. Tem sido desafiador para os professores. E a gente vai tratar sobre esse tema aqui de saúde mental. A gente só está esperando fechar um convidado, mas a gente já vai ter aqui uma representante da educação pública do Estado, uma representante que trabalha com educação em municípios, para a gente ter esse paralelo, né? E um profissional de saúde mental para falar sobre isso. Então, segunda-feira, 19 horas, aqui no BaiaCast, a gente tem um encontro marcado com Vozes do Afeto. Queria agradecer de coração a Cleide de Gregório, que preparou esse café da manhã. Gente, como é as frutinhas, salada de fruta. A gente vai comer. comer achando que eu vou deixar o coisa aqui. Viu? Vou falar um pouquinho do meu livro também aqui, ó. É Pra Frente Que Se Ama. Tá disponível no meu perfil, é só chegar lá.
clicar no link, frete fixo para todo o Brasil. Tá lindo esse livro, gente, maravilhoso. E eu queria fazer umas indicações aqui rapidinho, só para a gente finalizar, que eu sempre faço essas indicações. Eu queria indicar um livro. Cadê o livro dela, minha amiga? Nardelli Gomes. Aproveitando um tema aqui, gente, sobre maternidade. Nardelli conta nesse livro, Vou Te Contar Como Foi Para Mim. Tá? É o livro de Nardelli. E entra só lá de no olhar a Instagram gente já dela. quer ler. Não Entra é? lá no Instagram dela. É um relato, na verdade, né? Sobre esse universo de transformações que passa na vida da mulher. Então, é um livro bem bacana. Nardelli mandou esse livro pra gente. Jéssica leu, adorou, amou. Eu quero indicar também um artista para você ouvir aí esse final de semana, agora, no carro, onde é que você esteja. Joyce Alane. Fantástica. Um álbum, Sambaiana, que tem uma música minha lá, que Ah, a que Sambaiana massa. canta com Paula Lima, É a Sua Fé. Então ouçam Sambaiana, gente, é daqui, da Bahia, as meninas arrasando. E uma série que fala sobre que retrata, né, essa resiliência de uma mãe solteira, que é Made, eu sou ruim em inglês, mas é na Netflix, Made, M-A-I-D. Made, né? Mind. Tô aqui com uma pessoa que lá em Mind Curitiba não Music. tinha física, não Olha, tinha Mindy, Mind, o que você quiser. É igual a Berro 100. Não, gente, ontem Ed, manda um áudio pra mim falando seu sobrenome. Sabe assim, que eu sempre leio e fico... Aí eu disse, ela é de Gabo Hesse. Então, gente, eu queria pedir uma indicação também, se vocês quiserem indicar algum livro, alguma série, algum filme, alguma música, algo que fez parte aí da vida de vocês, né? Pronto, falando em coisas que fazem parte da minha vida, eu li um livro adolescente, Sim. que eu não esqueci nunca, e eu trago muito ele pra minha vida, que é Poliana. Poliana. Um livro que fala que de tudo que acontece, você vai tirar o lado bom daquilo. Perfeito. Então, ensina a gente a ser resiliente. E, de fato, tudo acontece, tem o seu motivo para acontecer, e a gente tem que entender. Às vezes a gente não entende, mas existe algo bom por trás daquilo. Às vezes você tropeça numa pedra aqui para você cair, perder aquele tempo ali, para você não ser atropelado por um carro ali na frente. Então, a gente não sabe. Perfeito. A gente só, nesse livro, aprendi muito a ser grata e a ser resiliente. É um livro que eu levo para minha vida. Perfeito. Se eu falar do meu programa Vozes Delas, Fale do super seu programa. indico mesmo para as fale também mulheres. Quem quiser fazer aula de dança, como é que a gente procura? Claro, olha só, para todas as mulheres, a gente fala sobre empreendedorismo feminino, fala sobre vivências, experiências. A gente acabou agora a primeira temporada do Vozes Delas. É você Eu, Raíza Bittencourt e Bruna Oyama. Maravilha. E a gente tem convidadas sempre muito especiais no programa. Já teve com a gente Pamela Lucciola, Juliana Guimarães, Maravilha. Val Bem-vindo. Val, Tem Ana. mulheres assim incríveis, Ana Júlia Paz. A gente teve essa temporada com essas convidadas e vamos voltar vamos começar, né, a segunda temporada em julho. E tá lá para quem quiser ver, tá tudo lá no YouTube, nosso canal do Vozes Dela. Vão lá, cada episódio, uma convidada diferente falando sobre experiências da vivências dela diferentes. Então, Perfeito. é muito legal a troca entre mulheres. Perfeito. Foi o que Bruninha falou. É muito importante você ter amigas que vivam aquilo, você ter pessoas que você se identifica para Perfeito, trocar perfeito. sobre aquilo. E o Vozes Delas é esse lugar. É lugar de troca e com mulheres excepcionais que vêm com uma bagagem para dividir com a gente e, de fato, abrir luzes na nossa cabeça, assim, para iluminar caminhos na nossa cabeça, para a gente chegar onde a gente quer. Então, é muito legal o programa. Indico super mesmo, não é porque é mesmo, mas eu super indico. Muitas mulheres dando retornos incríveis, assim, Bacana. do que, né, absorve do programa. É muito massa. Então, super indico Vozes Delas. E o estúdio Live to Dance para você fazer aula de dança. Minha gente, o estúdio está no Imbuí. É localizado no Imbuí. Então, tem aulas para crianças de 5 até... Tem aula para quem não tem tem problema idade. na junta? Com toda certeza. A gente tá lá não só para aperfeiçoar a parte da dança, mas para mostrar para as pessoas como a dança pode ser
mais leve Perfeito. na vida dela. Pode deixar a vida da pessoa mais leve, mais feliz. Você pode olhar de outra forma. Terapêutico, né? Eu tenho muitas alunas que falam, é minha terapia rebolativa. Perfeito. Porque, de fato, tem gente que fica ali, ó, ai, meu Deus, o dia tá péssimo, eu tô aqui, ó, esperando minha aula de dança, que eu sei que depois eu vou estar muito melhor. Então, se permita deixar a dança entrar na sua vida, vá viver essa experiência dançando, que você vai entender como a dança pode mudar a vida da gente. A arte salva, a arte A salva. arte, sim. Inclusive, Poliana, esse livro que Ju indicou, é que eu tô fazendo um curso de roteiro agora e Ai, que massa. meu sonho é, eu sempre gostei de novela, série, então assim, eu sou apaixonado por novela. E a gente tá vendo aí a reprise de Vale Tudo agora, né? E Sim. tem um personagem chamado Poliana, que por conta do personagem ter essa visão positiva da vida, Associação ao livro. Agnaldo Silva, que é um dos coautores, na novela é de Gilberto Braga, mas Agnaldo Silva na época era coautor. Agnaldo sugeriu o nome Poliana, que é o papel agora de Matheus Nartergalli. Então, você falou, eu lembrei logo, eu fui confirmar a informação, mas foi isso mesmo. Poliana foi inspirado, o nome do personagem foi inspirado no livro, Nesse livro. que é de 1913, a primeira publicação dele, em 1913. Doutora Bruna? Tem um livro que é bem interessante, assim, o puerpério sempre é um momento muito marcante na maternidade, que é 60 Dias de Neblina. E aí bem ele isso. traz... Hã? É bem isso. Exatamente. Só não recomendo, talvez, ler no meio de um blues, assim, porque eu acho que... Pode deixar você um pouco mais... Mas é bem interessante, assim, que ele traz... Ele traz todas essas nuances nessas transformações. E é um livro bem gostoso de ler. Então... E para quem quer conhecer Paula um pouco Carvalho. do que é viver isso, né? Não só para quem é mãe, quer se tornar mãe, mas é bem interessante para quem está em volta Pra rede de buscar apoio, um né? pouquinho do que é viver esse Tentar entender um pouco Sim. o que é Doutora, essa quem vivência. está assistindo a gente quiser procurar, doutora Bruna, consultório. Eu tô lá na Casa Matriz, né? É um nome bem sugestivo, porque a ideia é isso mesmo, da gente trazer para esse aconchego. Eu acho que a maternidade precisa disso. Lá na Paralela no Alphaville. Certo. Então, estamos lá de portas abertas. Bom saber que quando vier o segundo, não sei. Minha médica, meu anjo na terra, não tá mais fazendo parte. É verdade, Tina, não é mais obstetra. Não, mas eu ainda vou. E aí, Ainda tem bora o esperança. meu. Bora. Não, quem já pariu com a gente, você manda a mensagem e fica, Pelo meu amor Deus de do Deus, céu. velho. Quando engravida, que eu tô programada de férias, eu falei, meu Deus, minhas férias. Então pode ser aí, viu, dona Bruna? Doutora Bruna, eu vou ver isso. Mas calma, o menino ainda vai demorar um pouquinho. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Aguardo você toda segunda, 19 horas, aqui no BaiaCast. Essa parceria que já é sucesso. A gente tem feito aí, tem vários planos bacanas. Eu e Mestre Billy. Mestre Billy era meu Louro José hoje, não tá aqui. Ele também curioso, gosta de fazer umas perguntas. Nosso Lombardi. Mas foi uma delícia conversar com vocês. Queria agradecer. Ju, ia ter um trabalho hoje. Minha gente. Ontem, 10 horas Uma da noite. aventura. Essa minha 10 vida é uma horas aventura. da noite, mas assim, deu certo. Deu né? certo, Deu deu certo. Que bom que deu certo, porque assim, Graças a Deus. você tem essa energia que... É porque era pra eu estar aqui mesmo. Era pra estar aqui. Era conversando pra alguém sobre que tá aí ouvindo, ouvir tudo que a gente falou. isso. Pois é. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Com Quando eu posto um texto no Instagram, eu falo assim, é pra mim, porque o que eu posto lá geralmente é pra mim. E eu digo assim, se uma pessoa só dizer assim, rapaz, hoje isso aqui mudou meu dia, eu já cumpri minha missão naquele É dia. isso, Então, é isso aí. eu tenho certeza que tem alguma mãe e algum pai também que precisa entender mais, precisa se informar mais, precisa acompanhar sua esposa, em compreender o que é que ela está passando. E mulheres também, né? Precisam entender e se informar, porque é um processo realmente E serem acolhidas. desafiador. A gente, quando ouve coisas do tipo que a gente falou aqui, nesse momento do puerpério, de loucura pós-parto, a gente também se sente muito acolhida. Perfeito. Então, quem estiver precisando, encaminha também para quem você acha que deve Exatamente. ouvir essas coisas, porque, de fato, pode fazer diferença na vida dessas mulheres nesse período. Exatamente. Ó, cuidar de criança começa por cuidar de quem cuida da criança. É isso Exatamente. mesmo. Então, O que Perfeito. você faz ou o que você não faz para uma mulher que acabou de se tornar mãe vai mudar a relação com aquela pessoa pro resto da vida. perfeito.
É isso mesmo, Bruninha. E Bruninha se emocionou um bocado. A gente tá... Toda hora Gente, eu sou super chorando. Super chorando. Gente, beijo. Obrigado. Brigadão pelo convite. Mais uma vez, tema muito importante para esse outro. Obrigado, Cássia. A galera acompanhando massa, também galera pelo Instagram. acompanhando. Então a gente se vê próxima segunda, 19 horas. Amanhã já tem tema divulgado aqui nos canais do BahiaCast e lá no meu perfil também de Gabi Usen. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Abeusem. Mas pode chamar de aborrece, abusiúse. Abusiúse é ótimo. Abusiúse é o melhor. Beijo, tchau, até a próxima. Beijo, Beijo. gente.